Ele desperdiçou a vida como o aventureiro mais fraco, sempre preso no fundo. Arrependimentos o assombraram até o fim, quando monstros invadiram o mundo, até seu esforço final terminou em fracasso e morte. Mas então veio o glitch, regressão, e um único atributo com bug, sorte máxima. Agora cada passo, cada golpe, cada aposta virá a seu favor. Pode o tolo, antes zombado como inútil, reescrever o próprio destino? Vamos descobrir. Esta história começa com uma caça a adoráveis slimes prateados, monstros incrivelmente raros, segundo os aventureiros, e há 4 deles. Os aventureiros se esconderam atrás de uma árvore e ficaram quietos, decidindo apenas deixá-los ir. Mas havia um entre eles que não tinha medo de alguns slimes. Ele avançou rapidamente e desferiu o primeiro golpe com um acerto crítico. E então o segundo golpe foi crítico novamente, e finalmente o terceiro. Cada um de seus golpes foi crítico. Com isso, ele matou facilmente os slimes, e o sistema informou que o jogador Yukito Takahashi recebeu os seguintes itens de classificação S: armadura de slime prateado, luvas e botas. Ele olhou para os itens deixados pelos monstros, e um dos aventureiros exclamou surpreso que ele os matou todos de uma vez, e cada um com um golpe crítico, e o saque, ao que parece, era bastante raro. Eles o chamaram de sortudo, e, enquanto isso, ele verificou seu inventário e pensou que nem podia acreditar que tudo isso era de um nível tão alto. Bom demais para ser verdade. Era como uma recompensa por todas as dificuldades que ele havia passado em sua vida passada. Seu destino em sua vida anterior foi ruim o suficiente. Ele tinha sido um aventureiro até o fim de sua vida, mas nunca conseguiu subir acima do rank bronze. E assim, um homem de 85 anos foi para o primeiro andar da masmorra de Tóquio. Todos os aventureiros estavam animados com algo. Um deles mostrou aos outros a notícia de que os monstros já tinham chegado aqui, então não era mais seguro lá fora. Em Tóquio, o caos reinava agora. Monstros tinham coberto a cidade inteira e estavam começando a destruí-la. Então os aventureiros decidiram ir mais fundo na masmorra, mas um deles discordou porque os monstros de cima simplesmente os alcançariam. Ele correu até o velho e disse que era melhor ele fugir também. Não era hora de caçar slimes. Mas Yukito permaneceu em silêncio e afastou a mão. Depois se dirigiu aos slimes. Enquanto todos os outros corriam em direção à entrada, ele caminhava em direção aos monstros, enquanto os aventureiros diziam que ele claramente tinha enlouquecido. Um velho inútil cujo status nunca subiria novamente. Um dos aventureiros o empurrou, dizendo-lhe para sair do caminho, e ele caiu, mas mesmo assim decidiu não desistir e pegou sua espada e se levantou. Parece que se passaram décadas desde que os aventureiros apareceram. E com eles, com o sistema usual de características para todos, mas com tipos individuais de desenvolvimento. O nível sobe quando você derrota monstros, e junto com o nível as características crescem. Às vezes os aventureiros até recebem magia ou habilidades. Isso é algo comum, mas ele não se destacou de forma alguma. Suas características eram muito baixas, mesmo estando no nível 98. Ele fez o seu melhor, derrotou monstros fracos e eventualmente alcançou o nível 98. Ninguém podia derrotá-lo mais. Ele foi o único que conseguiu alcançar isso. Assim como fazia na juventude, ele continuou a cortar os slimes, e quando restavam apenas alguns monstros, sua espada quebrou e ele a jogou fora. O nível máximo é 99, o último que resta. Seus esforços serão totalmente recompensados quando ele chegar ao topo. Então ele decidiu atacar o slime com as mãos nuas, com um grito alto, e começou a golpeá-lo, pensando que, sem dúvida, o crescimento das características está apenas atrasado. Aparentemente é o caso. Ele começou a rasgar o pobre slime com os dentes, e finalmente a cobiçada janela do sistema apareceu diante de seus olhos. O sistema o parabenizou por alcançar o nível máximo, e ele pensou com mãos trêmulas, que finalmente era hora de receber uma recompensa por todo o seu trabalho. Mas suas expectativas não foram atendidas. Por todo o seu trabalho, o sistema aumentou sua força em apenas uma unidade. Ele olhou para a janela de características em choque, e então caiu de joelhos e gritou: "Estão brincando comigo? Foi tudo em vão? Então ele não vai ganhar nada?" Ele agarrou a cabeça e começou a chorar. Ele não podia mais seguir em frente. Agora a esperança finalmente o havia deixado. Ele não percebeu como os monstros o cercaram de todos os lados. E só quando olhou ao redor, percebeu quantos eram. Ele também percebeu que tinha vivido sua vida em vão. Todos o menosprezavam. Ele não conseguiu nem salvar sua amada mãe, e arruinou a felicidade de sua única irmã mais nova. Esta vida tinha chegado ao fim. Depois disso, um monstro enorme pisou nele, e o sistema relatou a morte. Mas outra janela do sistema apareceu, relatando um erro no sistema de estatísticas dele. A função de recuperação e retrocesso de vida foi aplicada. Parâmetros ocultos foram detectados. Estatísticas de bônus foram concedidas como compensação. Pontos de estatística únicos, mais 9.999. Quando ele abriu os olhos, encontrou-se na recepção da Guilda dos Aventureiros. E a garota que lhe entregava seu token o parabenizou por ser um aventureiro agora. Ele olhou para ela com confusão. Depois começou a olhar ao redor. E ela perguntou se havia algo errado. Ele sorriu de forma constrangida e disse que estava tudo bem. Então pegou o token e agradeceu a ela. Ele se afastou e tirou o telefone, verificando a data. 15 de março é o dia em que ele se registrou na Guilda dos Aventureiros. Mas o que aconteceu? Ele se lembra que logo antes de sua morte, viu algo sobre características bônus. Ele decidiu verificar a janela de características. Mas ao ver que ainda estavam no mesmo nível, riu nervosamente e pensou que não poderia ser de outra forma. Ele notou um controle deslizante por perto e rolou a lista para baixo. E imagine sua surpresa ao ver que sua nova característica de sorte estava aumentada em 9.999 unidades. Ele estava muito confuso. Isso não estava lá antes. E ele pensou que essa característica provavelmente era um parâmetro oculto em sua vida passada. Mas ele não consegue acreditar.
ele olhou para a mão e, lembrando-se de como tinha se desesperado completamente antes de sua morte, pensou, e uma característica dessas para uma pessoa que tem 70 anos de fracasso atrás de si. Ele se dirigiu para a saída da guilda e decidiu verificar imediatamente a nova característica na caça de slimes. Depois de um tempo, ele se encontrou no primeiro andar do calabouço de Tóquio, Traços Imortais. Ele olhou à distância com um sorriso e viu seus velhos amigos, os slimes. Algum farfalhar suspeito foi imediatamente ouvido atrás dele. Ele se virou e pensou surpreso. Será que é realmente um slime prateado? Este é um monstro incrivelmente raro que ele encontrou apenas uma vez em toda a sua vida passada, e então fugiu assim que o viu. Esses slimes dão uma quantidade sem precedente de pontos de experiência, mas são famosos por sua elusividade. Ele pegou sua espada e começou a se aproximar silenciosamente. Apenas um passo e sua espada o alcançará. Mas quando ele estava quase perto do slime, uma flecha voou para o chão na frente de seus pés, e algum aventureiro pediu desculpas a ele e disse que errou. O MC mentalmente o chamou de idiota estúpido, e quando viu o slime, que estava nervosamente se movendo perto da flecha, ficou muito surpreso. Ele deveria ter fugido de tal barulho. De repente, o slime pulou em sua direção e ele se esquivou, pensando que estava sendo atacado. O slime pousou não muito longe dele, e então saltou em sua direção novamente, e o Kito apertou mais forte sua espada, após o que aparou o golpe e imediatamente perfurou o núcleo do slime. A casca viscosa do monstro se espalhou pela grama, e o núcleo rachou. Por causa de matá-lo, seu nível subiu imediatamente em 4, e olhando para sua espada, ele pensou que ela quebrou com um único golpe. Slimes prateados são tão duráveis, ele precisa comprar uma nova arma. Enquanto colocava a arma quebrada de volta no inventário, notou um brilho dourado atrás dele e exclamou que isso não podia estar acontecendo. Na sua frente, na grama, estava uma espada de rank S, que havia caído de um slime. Ele a pegou e disse que isso era um ótimo começo. O sistema informou que ele estava segurando uma grande espada de slime prateado. Ele aumentava o poder de ataque e também tinha 30% de chance de errar o alvo devido à tendência do slime prateado de se esquivar. Ele esticou o ombro com entusiasmo e decidiu ter uma boa caçada. Quando se virou, viu 4 slimes prateados à sua frente de uma vez. Era tão incrível que, a princípio, ele até pensou que isso era um sonho. Todos os 4 pularam sobre ele de uma vez, e ele, assumindo uma postura de combate, pensou que não havia outra escolha. Ele teria que lutar. Dadas as características de sua espada, não seria possível acertá-los todos com um só golpe. Mas mesmo assim, ele se lançou sobre o slime, e começou a matá-los um por um. Todos os seus golpes foram críticos, e quando terminou o último slime, encontrou muito equipamento de alto nível na grama. Ele pegou e pensou com um sorriso que, de alguma forma, ainda conseguiu derrotá-los todos de uma vez. Sua caça continuou por cerca de mais uma hora, durante a qual ele encontrou apenas 10 slimes prateados. Cada um deles deixou cair saques raros, e ele não teve escolha, a não ser admitir que sorte não é uma frase vazia. Ele estava muito feliz e deitou-se na grama. Depois olhou para o céu e pensou que agora que tinha tal poder, poderia definitivamente se tornar uma pessoa significativa e fazer sua família feliz. Sua mãe doente e, claro, sua irmã. De repente, lembrando-se de algo, ele se levantou e pensou que agora ele até tinha uma casa novamente para a qual poderia voltar. Depois desses longos 70 anos de solidão, ele finalmente voltará para casa. Quando chegou em casa e viu o número do seu apartamento, ele congelou no lugar. Ele mentalmente disse a si mesmo para se acalmar, e se perguntou por que estava tão nervoso. Reunindo sua determinação, ele respirou fundo, estava prestes a abrir a porta, mas sua irmã mais nova o fez primeiro. Ela olhou para ele com um sorriso e o acolheu em casa, e quando ele a viu, não conseguiu mais se segurar. Arrasou? Ele imediatamente a abraçou, e ela perguntou o que havia de errado com ele. Era uma pegadinha com câmera escondida. Ela riu e pediu para ele soltá-la, mas ele a ignorou e pensou que desta vez não deixaria ninguém tirar seu tesouro dele. Depois disso, eles entraram na casa e ele contou a ela tudo o que aconteceu com ele. Ela não reagiu com muita surpresa. Pelo contrário, ela ficou apenas feliz e perguntou se eles realmente poderiam salvar a mãe com isso. Ele confirmou e disse que só precisava se esforçar um pouco. No dia seguinte, ele trocou os itens raros que havia recebido e usou o dinheiro para comprar a poção de cura da mais alta qualidade no leilão. Depois disso, ele e sua irmã foram visitar a mãe. Assim que entraram, Nozomi cumprimentou a mãe com um sorriso, e ela ficou muito feliz em vê-los, e perguntou como eles estavam. MC sorriu e disse a ela que deveriam perguntar isso a ela, após o que sua irmã deu à mãe uma caixa de sobremesas. E ela bateu palmas feliz, dizendo que era tão fofo. Eles não deveriam ter gastado tanto nisso, deveriam ter comido algo para eles com o dinheiro. Seu filho disse a ela que não precisava mais se preocupar com o dinheiro. Eles tinham outro presente. Ela perguntou duvidosa qual era o presente, e o Kito entregou a poção, e disse que sabia que parecia estranho, mas que ela deveria beber. Nozomi disse com um sorriso orgulhoso que seu irmão mais velho ganhou dinheiro da masmorra e comprou isso para ela. A mãe deles ficou surpresa e disse que ele tinha acabado de se tornar um aventureiro. Como ele conseguiu ganhar tanto dinheiro, ele disse a ela que teve sorte. Depois pediu que ela bebesse a poção e ela bebeu tudo sem pensar. Assim que a poção fez efeito, ela pareceu florescer e olhou para um ponto com surpresa. Seus filhos congelaram em antecipação e logo ela exclamou feliz, que era como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros e ficou muito mais fácil respirar. MC sorriu, depois do que sua irmãzinha ficou muito feliz, e exclamou que tudo deu certo para ele. Então a mãe deles disse que a poção tinha um gosto horrível. Seu filho imediatamente deu a ela uma sobremesa para que pudesse se livrar do gosto desagradável, e eles foram para casa. Os sintomas diminuíram e a doença parou de progredir.
Após uma curta reabilitação, a mãe deles foi autorizada a ir para casa. Quando os três chegaram em casa, a mãe deles disse com um sorriso que poderiam viver juntos, sob o mesmo teto novamente, como se estivessem em um sonho feliz. A filha riu e disse que era tudo real. Depois disso eles comeram, e a pobre mãe, que tinha acabado de sair do hospital, começou a lavar a louça. Enquanto ela fazia isso, disse com um sorriso que nada me calmava como as paredes de sua casa. E sua filha exclamou que estava muito feliz por ela se sentir melhor. E o Quito disse que também estava feliz, mas que não era o suficiente. Sua irmã mais nova perguntou por quê, e ele disse que essa poção era uma medida temporária, não era capaz de curar completamente a doença. Nozomi ficou confusa e perguntou o que deveriam fazer então. Ele se levantou e disse seriamente que eles precisavam de algo muito mais poderoso, como um elixir. Ela perguntou se ele estava falando sobre aquela coisa da TV, um item que os melhores aventureiros do mundo descobriram. Ele confirmou e disse que só podia ser encontrado abaixo do 50º andar, e que não podia ser comprado por nenhuma quantia de dinheiro. Ela sorriu e perguntou, então era um item único? Ele colocou os pratos na pia, adicionando mais trabalho para sua mãe já doente, e confirmou depois do que pensou que um item único era uma coisa especial que só podia ser usada por quem originalmente tomou posse dele. Uma recompensa que só podia ser obtida derrotando uma criatura poderosa, a famosa Nemesis. Sua irmã perguntou, se eles não podiam comprá-lo, isso significava que tinham que encontrá-lo sozinhos? Ele confirmou e colocou mais pratos na pia, e sua irmã, começando a ajudar a mãe, perguntou se ele poderia ir abaixo do 10º andar. Ele disse a ela que, em teoria, ele não poderia, que morreria como um cão no caminho, e ela exclamou, então eles não veriam o elixir? Ele sorriu e apontou que tinha dito que era apenas em teoria, então olhou para a mãe, lavando a louça, e pensou que não só tinha ganhado sorte, mas também mantido o conhecimento de sua vida passada. O elixir poderia ser encontrado em andares altos também. Ele tinha ouvido falar de uma exceção, e era o chefe no 20º andar, o golem antigo. O saque único desse golem era o elixir, mas a chance desse chefe aparecer era extremamente baixa. Ele precisava de um item raro, de um chefe tão raro, então era tudo uma questão de sorte. Ele só tinha ouvido falar de conseguir o elixir desse chefe uma vez em sua vida passada, mas com sua sorte, ele definitivamente seria capaz de encontrá-lo. Ele abriu a geladeira com um sorriso de canto, e sua irmãzinha percebeu que ele tinha aquela expressão suspeita no rosto novamente. Ele pegou uma garrafa de algum tipo de bebida e perguntou, é realmente tão suspeito assim? Ela disse que não importava. Então pegou os copos e piscou para ele dizendo que ele podia fazer qualquer coisa. Ele sorriu de volta e concordou com ela, então despejou a bebida nos copos, e disse que ainda precisava se preparar antes de ir para a masmorra. Sempre havia uma brecha em todo lugar. O tempo passou e o momento de ir para o calabouço chegou. Ele começou a juntar as coisas, e decidiu começar com o equipamento. Para começar, pegou a espada que havia recebido recentemente de um slime prateado, e também vestiu um suéter chamado Lágrimas de Slime Prateado, que tinha 33% de chance de reduzir o dano recebido. Sua irmã olhou para dentro do quarto dele, e perguntou se ele já estava saindo. Ele confirmou. E ela perguntou, então ele ia assim mesmo? Normalmente, guerreiros usam armaduras pesadas ao ir para masmorras. Ele sorriu de forma constrangida, e coçou a nuca, concordando com ela. Mas ele não teria força para usar algo assim. Ele pensou que a janela de estatísticas revela o potencial de uma pessoa. Ele só pode esperar por sorte. Com essas estatísticas, ele não conseguirá lidar com o equipamento completo. Então ele só levará uma espada das coisas pesadas. Mas graças ao aumento de nível, ele tem muitas habilidades. Por exemplo, golpe poderoso em camadas é uma habilidade de combate que tem 30% de chance de causar 3 golpes críticos seguidos. A irmã dele perguntou se ele queria melhorar suas estatísticas. Há um 5º andar lá chamado Coroa de Alice. MC disse que itens raros podem ser obtidos de monstros locais, uma fruta mágica, e isso o ajudará. Ele se dirigiu à porta da frente, e Nozomi pediu para ele se cuidar. Depois disso ela lhe deu um bento, e disse que embora ele pudesse se fartar de frutas lá, ele ainda deveria levar isso. Ele agradeceu e colocou no inventário, depois se despediu dela e saiu. Logo ele chegou ao 5º andar, que era uma floresta densa cheia de perigos. Ele caminhou pelo caminho e pensou que o 5º andar era conhecido como a Coroa de Alice. Quase todo o espaço estava cheio de monstros, do tipo planta, então era fácil se perder. Mas este andar era considerado de baixo nível, e há muito tempo havia sido limpo, por outros aventureiros. Desde que ele tivesse um mapa, não deveria haver problemas. Ele chegou a uma pequena clareira, e viu as árvores de formas estranhas. Ele tirou a espada, e pensou com um sorriso que este era o covil dos Ents. Os Ents armam uma armadilha através da mimetização, por isso parecem árvores. No entanto, sua camuflagem não é perfeita. Ele pegou uma pedra do chão e a jogou, pensando que, se olhasse de perto, notaria que as folhas não tinham veias, e as raízes estavam crescendo em uma direção estranha. Assim que a pedra atingiu o tronco da árvore, ela imediatamente ganhou vida, e as raízes saíram debaixo do chão, e começaram a levantar o que estava sob a terra. Um enorme monstro surgiu na frente de Yukito. Ele puxou sua espada e disse que pensava assim, então avançou e cortou o monstro com um golpe, causando um acerto crítico. Ele só precisava prever a aparência deles, e fazer o que era necessário. Ele se virou e viu uma fruta mágica que caiu do monstro. Ele imediatamente a comeu, e sentiu um leve gosto de pera e maçã. Mas o sabor não importa aqui, ele afeta as características. Ele verificou e, ao ver que uma unidade foi adicionada à sua força, ficou feliz por estarem aumentando. Graças à fruta mágica, embora seu efeito seja insignificante, até ele pode se tornar um guerreiro forte. Depois disso, começou a caça mais brutal aos Ents.
Ele lutava constantemente, e comia, lutava e comia novamente. E quando abriu a janela de características, descobriu que já havia atingido seu limite de aprimoramento. As frutas lhe deram características bônus. Agora eles estavam na faixa de 14 a 27. Finalmente ele tem um nível médio de combate. Ele se aqueceu e pensou que era hora de terminar. Mas assim que quis voltar, alguém o atacou e ele rapidamente pulou para o lado exclamando: "Quem está aí?" Havia 2 caras parados na frente dele. Eles disseram que era errado pegar todo o saque para si, então vieram para lhe dar uma lição. MC olhou para eles cuidadosamente. Julgando pela aparência listrada, eles eram ladrões típicos de novatos. Ele disse que não viu nenhuma identificação de aventureiro neles. Então, são do tipo que lucra com os outros. O cara chamado Hashimoto confirmou isso, e disse que ele era apenas um garoto mimado dependente de seu equipamento. E seu amigo Yamada acrescentou que esse equipamento não combinava com ele. Se ele entregasse tudo direitinho, eles o deixariam viver. Mas Yukito rapidamente lidou com um deles. E agora, olhando para esse idiota deitado inconsciente no chão, ele pensou que foi por pouco, mas tudo correu da melhor forma possível. O ataque de ferrão de abelha que o inimigo usou era uma habilidade de nível 25. Em outras palavras, seu inimigo era muito mais forte. O ataque de ferrão de abelha garante um golpe preciso que o inimigo não conseguirá evitar. Em troca, a habilidade reduz o poder de ataque em 30%. Mas graças às suas roupas encharcadas em lágrimas de limo prateado, ele conseguiu reduzir o dano. Em resumo, no final apenas 30% da força original do golpe o atingiu. Se não fosse por sua sorte, haveria um enorme buraco em seu estômago agora. Hashimoto estava visivelmente nervoso. Ele não achava que seu amigo seria nocauteado com um único golpe. MC apontou a espada para ele e disse para se render. Então ele o pouparia. Mas ele respondeu apontando um cajado mágico para ele e dizendo para não subestimá-lo. Um guerreiro pode ser facilmente derrotado à distância. Ele concordou e guardou a espada, dizendo que não pode alcançá-lo daqui. E seu oponente sorriu nervosamente. E perguntou se ele desistiu tão rapidamente. Ele disse que claro que não. Então tirou um cajado do inventário e disse que também usaria algo. Ao ver a arma dele, o cara riu alto. E perguntou zombeteiramente se ele sequer sabia o que era aquilo. Ele apontou o cajado para ele e disse que era a substância da absurdidade. Ele a pegou dos entes estéreis. Hashimoto sorriu e pensou que tipo de amador ele era. A substância da absurdidade é um item raro, mas esse lixo instável ativa um feitiço aleatório. E Deus sabe que tipo de feitiço. A chance de lançar algo útil é quase zero. Em 40% dos casos, o dano falha. Há 30% de chance de obter um encantamento fraco, 20% de chance de obter um debuff de buffer e 9% de chance de criar um feitiço de nível médio. Entrar nesses 30% de chance de obter um encantamento fraco já seria um grande sucesso. De qualquer forma, ele não conseguirá lançar o feitiço desejado. Yukito estava no processo da loteria mágica, e Hashimoto decidiu usar uma bola de fogo, um feitiço de nível médio. Ele pensou que mesmo se ele de repente acertasse aqueles 9% e invocasse algo do mesmo nível, seu golpe ainda seria mais forte devido ao equipamento especial para magos que adiciona 50 unidades ao poder mágico. Em outras palavras, a vitória está garantida para ele. A sorte inerente aos iniciantes não o salvará. Ele ativou o feitiço e apontou o cajado para Yukito, após o que lançou uma enorme bola de fogo nele, e ele bocejou ao notar que ele finalmente se moveu. Ele também já havia terminado. Ele abaixou o cajado e correntes de magia giraram perto dele, e quando levantou o cajado, um enorme meteoro flamejante apareceu acima de sua cabeça, que continuava a crescer de tamanho a cada segundo. Balançando sua arma, ele direcionou o meteoro que voou em alta velocidade em direção ao seu oponente, varrendo tudo em seu caminho. Comparado a este meteoro, a bola de fogo deste mago era apenas um pequeno ponto. Seu feitiço foi dissipado pelo meteoro, e ele caiu no chão em choque, sem entender como isso era possível. Ele segurou a cabeça e pensou que tinha lançado um feitiço de alto nível. A chance de tal resultado era de 0,05%. Quando ele se virou, ele viu que o meteoro já estava muito perto, e riu nervosamente se perguntando: isso é apenas magia de ilusão, certo? Mas quando o calor atingiu seu rosto, e suas roupas e cabelo começaram a queimar, ele sentiu uma dor terrível, e gritou de horror pedindo para ele parar. Ele estava tão assustado que involuntariamente molhou as calças, e assim que o meteoro o atingiu, uma explosão alta foi ouvida, lançando as árvores ao redor. Assim que tudo se acalmou, uma cratera profunda apareceu no chão, no centro da qual estava o mesmo cara, só que desta vez sem suas roupas. De um golpe tão poderoso, o cajado de Yukito quebrou e pegou fogo, e ele, tendo apagado as chamas, jogou-o no chão e pediu desculpas ao cara, dizendo que ele teve muita sorte. Respirando fundo, ele olhou para seus oponentes e pensou que tinha vencido, mas deixá-los aqui sem supervisão era uma má ideia. Então ele decidiu levá-los para fora e, tendo cortado algumas vinhas das árvores, amarrou-os. Olhando para o resultado de seu trabalho, ele pensou que isso deveria ser suficiente. Depois disso, ele voltou para o primeiro andar e os arrastou com ele. Ao retornar da masmorra, entregou esses patifes à polícia, e quando o interrogatório terminou, o sol já estava abaixo do horizonte. Algum tempo se passou. Ele foi até a Guilda dos Aventureiros, e, mostrando seu distintivo à garota, pediu desculpas por não ter entrado em contato por tanto tempo. Houve apenas algumas dificuldades. Ela confirmou o nome dele, então disse com um sorriso que a polícia já havia relatado tudo a eles. E ele ficou feliz por não ter que se explicar novamente. Mas ela não o deixou terminar, e com um largo sorriso no rosto, o parabenizou por sua promoção ao rank prata. Ela entregou-lhe o crachá correspondente a este nível, e ele disse surpreso que devia haver algum engano. Afinal, ele não tinha feito nada.
Alcançar o nível prata não é uma tarefa fácil. Mesmo pessoas talentosas geralmente precisam de 3 anos para fazer isso. Você precisa obter itens cobiçados, derrotar muitos monstros, em outras palavras, fazer uma contribuição valiosa para o trabalho da guilda. Mas a garota disse que não havia engano. Afinal, ele pegou 2 caras do Red Army. Eles são um grupo de crime organizado muito difundido, ele perguntou. Então ele conseguiu tantos pontos daqueles idiotas que mereceu ser promovido ao rank prata? Ela confirmou e acrescentou que ele trabalhou duro. Aquelas 2 pessoas tinham força comparável com aventureiros de nível prata. Ao ouvir isso, ele ficou muito surpreso, e pensou que eles eram provavelmente mais fortes do que ele imaginava. Ele poderia ter acabado em uma situação ruim se não fosse por sua sorte. Ele pegou seu novo distintivo e riu, dizendo que teve sorte. E ela notou com um sorriso que ele estava dizendo isso novamente, modestamente, como convém a um aventureiro de nível prata. Ela aguardará ansiosamente pelas conquistas dele nos andares inferiores. Os andares disponíveis são determinados pelo rank do aventureiro. Ranks de bronze podem descer até o 10º andar. Ranks de prata podem ir até o 30º, e aventureiros de ouro não têm limite algum. Ele colocou um novo distintivo e entregou o antigo, dizendo que gostaria de dominar pelo menos o 20º andar. A garota, com uma expressão séria, disse que acreditava nele, mas ele deveria saber que esse lugar era bastante difícil de limpar. Então ela o aconselhou fortemente a não ir lá sozinho. Ele inclinou-se ligeiramente para ela e agradeceu pela preocupação, após o que saiu e pensou que tinha progredido muito mais rápido do que esperava. A propósito, na verdade, o encontro com aqueles bandidos também foi devido à sorte. Um velho o distraiu de seus pensamentos. Ele pediu que lhe desse 1 minuto do seu tempo e se aproximou perguntando o que havia acontecido. O velho apontou para o quadro de avisos e perguntou: ele é um aventureiro que derrotou aqueles criminosos? Havia cartazes de procurados para aqueles 2 caras no quadro. Ele confirmou isso e disse que eles o atacaram, e ele respondeu na mesma moeda. Assim que disse isso, o velho tremeu de emoção e então, com lágrimas nos olhos, pegou suas mãos e agradeceu. MC não entendeu o que estava acontecendo e rasgou o cartaz com raiva, dizendo que eles tinham matado seu filho. A polícia não conseguia se aproximar deles, e ele conseguiu capturá-los. E o Kito ficou preocupado e disse que não precisava agradecê-lo. Ele estava apenas cumprindo seu dever como aventureiro. Mas o velho ainda estava muito grato, e se curvou para ele, dizendo que agora poderia levar boas notícias ao túmulo de seu filho. Depois disso, ele foi embora, e MC, seguindo-o com os olhos, pensou que parecia que nunca tinha sido tão grato em sua vida passada. Para dizer a verdade, foi bastante agradável. Falando de sua vida passada, se nada fosse mudado, o mundo seria destruído. Se tudo continuasse como antes, ele já estaria velho até lá. Mas ele poderia simplesmente ficar parado sabendo o que os esperava. Ele afastou o pensamento porque estava claramente despreparado. Ele era fraco demais para lutar pela paz mundial. Ele se deu um tapa nas bochechas e pensou que primeiro precisava pelo menos salvar sua mãe. Isso é mais importante agora. Enquanto isso, em algum lugar na masmorra, um cara do Red Army chamado Kitu batia os punhos em uma mesa de pedra com raiva. Ele não podia acreditar que Yamada e Hashimoto perderam. Se a mesma coisa acontecer com os outros, ele não conseguirá pagar o imposto ao bandido. Ele começou a roer as unhas de nervoso, então seu olhar se voltou para a faca. Ele a pegou e, colocando-a sobre a mesa no jornal com a notícia sobre o que o Kito fez, perfurou a foto dele com a faca e gritou que estava acabado. Seu olhar louco queimou através da foto, mas então ele rapidamente se acalmou e, devolvendo a faca ao lugar, decidiu ser cuidadoso. Afinal, ele derrotou Yamada e Hashimoto sozinho. Isso significa que ele tem muita força, mas ele tem seus próprios métodos, então sua força não importa. Ele jogou um pano branco sobre si e partiu, dizendo que sua sorte acabou no momento em que descobriu isso. O tempo passou. MC já havia chegado ao 15º andar, que eram enormes canyons. Este andar é chamado de o Pico da Montanha Solitária da Morte. Há muitos caminhos sinuosos e estreitos aqui. Em uma palavra, o terreno é traiçoeiro. Por causa das características geográficas, é difícil atravessar mesmo em grupo. Ele olhou para os 3 caras que tentavam passar pela passagem estreita, e pensou que era mais fácil permanecer despercebido aqui, porque este lugar é um foco de crime, e uma arena ideal para um caçador solitário como ele. Ele decidiu pegar um atalho e rapidamente escalou o penhasco com sua espada. Mas seu primeiro oponente estava esperando por ele lá, um enorme abutre. Ele foi o primeiro a entrar na batalha e pensou que aqui continuaria a aumentar seu nível, terminar o treinamento de todas as habilidades necessárias para passar do 20º andar. Ele queria aumentar seu nível apenas com slimes de prata, mas aparentemente matou tantos que eles pararam de aparecer agora. Então agora ele precisa matar o máximo de monstros possível aqui. Continuando a avançar, ele matou todos os monstros em seu caminho. Quem ele não encontrou havia lagartos e enormes olhos de pedra e ursos, e ele os matou facilmente e recebeu itens raros. Enquanto isso, Kitu estava observando. Durante todo esse tempo, ele descobriu que era um solitário. Ele tinha uma grande espada de um slime de prata, mas nenhuma armadura. Não há dúvida de que este é definitivamente aquele que matou Yamada e Hashimoto. Ele começou a roer as unhas de nervoso, e pensou que simplesmente não acreditava nos seus olhos, mas decidiu cobiçar seu território. Que idiota! Não há necessidade de atacar agora. Ele vai apenas esperar até que ele baixe a guarda. Logo a noite caiu, e o Kitu decidiu fazer uma parada, e pensou que parecia que ele decidiu ficar neste andar. Ele forçou todos os neurônios do cérebro, e uma ideia brilhante lhe ocorreu. Ele pode não interferir, porque este é o território dele, e isso significa que ele é o chefe aqui. Ele decidiu não segui-lo mais e correu para um abrigo. O tempo passou e ele começou a implementar seu plano. Na natureza, monstros e animais são divididos em ecossistemas. Ele vai tirar proveito disso. Ele decidiu reduzir o número de predadores e aumentar o número de presas.
Quando ele matou todos os monstros fortes na área, ele se aproximou do Canyon, onde os insetos viviam, e jogou algo neles. Por causa de suas ações, os monstros começaram a se multiplicar a uma taxa furiosa, e, se a pirâmide colapsasse, sua reprodução desenfreada seria irreversível. Agora sentado em seu abrigo, ele decidiu que a hora havia chegado. Em outras palavras, hoje seria apenas um acidente. Um aventureiro acabaria acidentalmente bem na toca do monstro. Isso não atrairia a atenção do público. Pegando o repelente de insetos, ele se aproximou do enorme enxame no Canyon e disse com um sorriso que tudo estava indo conforme o planejado, restava apenas o último passo. Ele espalhou o repelente de insetos, alarmando o enxame, e disse para seguirem aquele idiota e devorá-lo inteiro, sem deixar ossos. Um enorme enxame de insetos surgiu do Canyon, e ele abriu os braços para os lados, rindo maleficamente, enquanto o MC matava um javali. Um som de zumbido chegou aos seus ouvidos e ele se virou, perguntando-se o que era aquele som. Ele viu uma enorme nuvem negra no céu, e ficou muito nervoso sem entender o que era. E quando aquela nuvem negra rapidamente se aproximou dele, ele viu um enorme enxame de cigarras mortais. Ele olhou para elas com determinação e colocou sua espada nas costas, percebendo que não poderia lidar com elas sozinho. Então começou a correr, pensando que deveria se juntar a alguém, onde um grupo de aventureiros geralmente se reúne. E então algo lhe veio à mente. Em sua vida passada, ele ouviu que havia uma base de suprimentos em algum lugar neste andar. Algum aventureiro disse que, desde que a base foi construída lá, limpar o pico da montanha solitária da morte se tornou muito mais fácil. Está localizada em uma caverna feita de barro vermelho. No entanto, por algum motivo, a base não estava marcada no mapa da área. Ele olhou para as enormes rochas à sua frente e percebeu que não havia tempo a perder. Então ele cravou sua espada na rocha e começou a descer. Ele pulou em um sapo que serviu como trampolim e continuou seu caminho. Ele finalmente chegou a uma caverna feita de lama vermelha e começou a senti-la. Então ele gritou que havia muitos monstros aqui. Ele precisava de ajuda, mas ninguém respondeu. Depois de esperar por alguns segundos, ele ouviu um zumbido atrás dele novamente, e nervosamente cerrou os dentes. Então ele começou a bater na lama com sua espada, gritando que era urgente. Ele avisou que ia quebrar a entrada agora. Então os pedaços de lama racharam, e a passagem se abriu, mas uma visão estranha o aguardava. Aventureiros seminus estavam deitados lá dentro. Todos estavam amarrados e com a boca amordaçada. Ele os olhou em choque e pensou, que diabos é isso? Quando o viram, começaram imediatamente a chamá-lo. Mas por causa das mordaças, eles só conseguiam emitir um som de gemido. Ele sorriu nervosamente e perguntou se por acaso ele havia descoberto a existência de algum tipo de associação pervertida. Eles imediatamente começaram a balançar a cabeça, negativamente, e ele, entendendo-os, pegou suas espadas e avançou, cortando todas as cordas. Assim que foram libertados, ficaram muito felizes, e disseram que ele os salvou. Eles já pensavam que estavam perdidos. Ele perguntou o que aconteceu aqui, e os aventureiros disseram que foram atacados. Então, todos de repente perderam a consciência. O fato de não terem sido mortos só pode significar que queriam ser vendidos. Uma garota exclamou que isso era definitivamente um comércio de escravos. E o Kito olhou para todos esses aventureiros, e percebeu que havia encontrado um covil de criminosos. Ele se dirigiu para a saída, e pensou se este ponto não deveria ser um ponto de abastecimento para aventureiros? Ele se lembrou de ter ouvido falar sobre este lugar quando era mais velho, e achou que este covil se tornaria uma fortaleza um pouco mais tarde. Um dia, as autoridades locais encontraram este lugar, e o transformaram em uma base para aventureiros. Acontece que ele simplesmente apareceu cedo demais. Bem, no passado, ele só se interessava por sua vida. Por 10 anos, ele apenas gostou de caçar slimes, e sua noção de tempo parecia enfraquecer com a idade. Mas agora não é hora para tais pensamentos. Ele voltou-se para os aventureiros sequestrados, e pensou que isso realmente o surpreendeu, mas precisava se recompor e agir imediatamente. Ele lhes disse que entendia em que situação eles estavam agora, mas que deveriam ouvi-lo com atenção. Ele apontou para a nuvem negra e disse que um enxame de cigarras mortais estava voando em direção a eles naquele momento. As cigarras já estavam muito próximas, restavam apenas alguns minutos. Os aventureiros olharam para o céu e ficaram muito preocupados, e alguns até começaram a entrar em pânico, porque eram muitas. O MC disse que, como podiam ver, não tinham tempo. Então, se quisessem sobreviver, deveriam se unir a ele. E eles pensaram na oferta dele, porque definitivamente não podiam se esconder de tantos monstros. E uma garota gritou que era inútil. Eles não tinham equipamentos ou armas. O aventureiro concordou com ela, porque todas as suas coisas estavam com os criminosos. E então Yukito olhou no inventário e disse que poderia dar a eles quantas armas quisessem. Depois disso, ele despejou tudo o que tinha e disse para eles pegarem o que quisessem. Eles olharam chocados para a enorme pilha de equipamentos à sua frente. E para apressá-los na decisão, o MC disse que poderia até transferir para eles, com o direito de propriedade. Os aventureiros exclamaram, ele está falando sério? Mas esta é uma arma muito legal. Eles começaram a olhar para tudo com surpresa, e notaram que todo esse equipamento era raro. De onde ele conseguiu tanto? Começaram a se perguntar quem ele era. Nunca o tinham visto antes. Depois disso, eles desmontaram o equipamento sem hesitação, e alguns até começaram a discutir pelas armas. Eles estavam muito felizes com tal presente, e um deles disse que, se vendesse tudo isso, conseguiria uma fortuna. Depois de colocar o equipamento, a garota se aproximou de Yukito e perguntou se eles realmente podiam levar aquilo. Ele confirmou e disse que não estava pedindo nada em troca, mas que o deixassem comandar por um tempo. Algumas das garotas hesitaram, mas o rapaz ao lado dela rapidamente a convenceu. Afinal, ele salvou suas vidas. Outro aventureiro acrescentou que ele também lhes forneceu armas, e todos concordaram com isso, então decidiram obedecê-lo incondicionalmente.
Alguns estavam até dispostos a se tornar isca para monstros. Olhando para esses aventureiros prontos para a batalha, ele lembrou-se de como os jovens o haviam tratado na velhice e sentiu-se desconfortável. Ele se curvou para eles e agradeceu por tudo, ao que eles responderam com sorrisos. Depois disso, ele abriu os braços para os lados, com uma expressão séria, e disse que usariam a entrada estreita desta caverna para não lutar contra todos de uma vez. Que tentassem matar o máximo possível. Os aventureiros olharam para ele com um olhar confiante e se prepararam. Depois disso, ele sorriu e tirou uma espada de trás das costas e, apontando-a para os oponentes, anunciou o início da luta. Vários insetos voaram para dentro da caverna. MC ficou nas fileiras da frente e matou as cigarras, e aquelas que ele não acertou, ele deixou para o resto. Os aventureiros começaram a usar suas habilidades ao máximo, incendiando os insetos com bolas de fogo ou atirando neles com um arco. Todos trabalharam juntos e ajudaram uns aos outros. Logo, toda a caverna estava coberta de insetos do lado de fora. Eles estavam tentando roer a terra, e assim entrar, enquanto o resto atacava a entrada. Um dos aventureiros, tendo repelido o ataque dos monstros, xingou e disse que havia muitos deles. Seu camarada exclamou que eles ainda não estavam acabando, e o Quito pensou que nada estava dando certo ainda. Algo vai mudar? Pedaços de terra estavam voando em suas cabeças. O teto estava desmoronando. Vendo isso, todos ficaram preocupados, e o MC acenou com a mão, ordenando que recuassem, mas sem quebrar a formação. Logo, rachaduras apareceram no teto, e então insetos entraram na caverna. Por causa disso, eles correram para o fundo da caverna, e ficaram em um grupo prontos para se defender. Um dos aventureiros exclamou que a esse ritmo, eles destruiriam a montanha. O que deveriam fazer? Eles poderiam morrer. Ele rapidamente olhou ao redor, e avaliou a situação. A mina estava inacabada, e, portanto, não era muito confiável. Então algo chamou sua atenção. Havia explosivo muito perto. Ele pensou, então os criminosos queriam expandir a mina com isso. Eles podem usar isso. Ele pegou e então virou-se para os outros e disse que havia explosivos na caverna, que os encontrassem. Eles, embora hesitantes, ainda começaram a procurar explosivos e já conseguiram coletar 3 peças. O tempo passou. Durante várias horas, lutaram desesperadamente com cigarras mortais, mas havia muitas delas, e portanto apenas um terço da caverna restava. A garota deu um passo para trás e quase caiu, e os monstros continuaram a avançar. Ela disse aos outros que não havia mais para onde recuar, e as outras garotas disseram que ela ficou sem mana. O rapaz ao lado dela exclamou animadamente que as paredes não aguentariam por muito mais tempo, e o Quito, olhando para o abismo atrás de Leuze, franziu a testa e percebeu que não havia outra escolha. Ele chamou a atenção de todos para si e pediu que lhes entregassem todos os explosivos. O homem jogou para ele e disse que sua ideia era certamente legal, mas não achava que tinha explosivos suficientes para destruí-los todos. Outro aventureiro jogou-lhe um explosivo, duvidando do sucesso do plano, e ele, ao pegá-lo, disse que tudo ficaria bem. Ele vai explodir a caverna e ela vai desabar. Ele olhou para a grande quantidade de explosivos em seu inventário e pensou que monstros com baixa inteligência, antes de tudo, miram no que representa uma grande ameaça. Simplificando, eles atacarão quem matou mais, ou seja, ele. Ele tirou todos os explosivos do seu inventário e a garota, ao notar como a cigarra atravessou o buraco no teto, avisou os outros que tudo aqui está prestes a desabar. E o Quito acenou e pediu que corressem. Eles hesitaram porque ele também estava em perigo. Ele disse para confiarem nele e eles fugiram. Diante de um enorme enxame de insetos, pensou que às vezes é preciso ter coragem, e agora era a hora. O sistema perguntou se queria usar 13 fogos de luz, e ele aceitou e saltou na penhasco, olhando para os insetos com um sorriso. O sistema o alertou de que ele não tinha habilidade de detonação. A probabilidade de explosão era de 50%. Ele pensou que, por causa da classe caçador, a probabilidade de detonação era baixa, mas sua sorte era alta. O sistema o alertou novamente de que os itens estavam danificados. A probabilidade de explosão era de 25%. Ele esperava ter sorte, e quando o sistema relatou o uso bem-sucedido do item, ele ficou feliz, e então uma série de explosões poderosas ocorreu, levantando um estrondo ao redor. O chão foi minado, pedaços dele voaram em todas as direções, e MC aproveitou isso para evitar cair. Impulsionando-se dos destroços mais próximos, ele se moveu para os outros, subindo rapidamente, e então agarrou a espada com ambas as mãos e desferiu um golpe, cortando um enorme pedaço de terra. Atrás dele, ele viu uma cigarra, a única que não foi afetada pela explosão. O inseto rosnou ameaçadoramente, e ele apontou sua espada para ela, gritando que era o fim, após o que avançou usando as habilidades do ferrão de abelha, e seu golpe foi crítico como sempre. As partes do corpo da cigarra caíram atrás dele, e ele caminhou com um sorriso em direção aos aventureiros que o esperavam no penhasco. Eles ficaram surpresos que ele lidou com o monstro tão rapidamente, e ao ver que ele estava caindo, ficaram muito preocupados. Ele tentou cravar a espada no penhasco para se segurar, mas não tinha força suficiente e começou a cair, pensando que ainda faltava um pouco. Então os aventureiros o ajudaram. Eles jogaram uma corda para ele, e ele, enrolando-a na mão, a agarrou, após o que todos juntos começaram a puxá-lo para cima. Ele ficou muito feliz por eles não o terem deixado em apuros, e, quando finalmente subiu no penhasco, olhou para a enorme pilha de insetos mortos abaixo. Pensou que parecia que ele tinha vencido. Os aventureiros alegres se aproximaram dele, e disseram que ele era o salvador deles. Foi surpreendente que, após lutar contra tantos monstros, não houvesse baixas. Enquanto todos comemoravam, ele sorriu e o sistema informou que um grande número de cigarras mortais havia sido destruído. Ele recebeu o título de exterminador. Agora o dano causado a monstros do tipo inseto foi aumentado em 20%. Ele também recebeu a habilidade Intuição do Guerreiro.
Enquanto isso, Kitu voltou para seu esconderijo e começou a chutar a mesa de raiva, sem entender como ele conseguiu derrotar todo o enxame de cigarras, e também destruir a base delas. Ele se lembrou de seus superiores e rangeu os dentes de medo, percebendo que eles o matariam por isso, e tudo por causa desse idiota. Para se acalmar um pouco, ele começou a engolir álcool avidamente, e depois quebrou a garrafa contra a parede, dizendo com raiva que o acabaria pessoalmente, mesmo que isso lhe custasse a vida. O tempo passou, e o Kito voltou à Guilda dos Aventureiros, mas agora toda a atenção estava voltada para ele. Depois desse incidente, ele começou a ser reconhecido com mais frequência. Enquanto conversava com um funcionário da guilda, os outros começaram a falar sobre ele. Todos o conheciam como Yukito, o destruidor de montanhas, que salvou muitos aventureiros. Também começaram a convidá-lo para se juntar a guildas, mas ele recusou, e quando estava indo para a saída, as pessoas literalmente abriram caminho para ele. Ele pensou que ainda não poderia se juntar a uma equipe. Caso contrário, levará mais esforço e tempo para conseguir o Elixir. Nessas circunstâncias, ele não conseguirá obtê-lo em breve. As coisas e as equipes são distribuídas aleatoriamente, e a probabilidade de conseguir um item raro diminui. Quanto mais pessoas, menor a porcentagem de ganhar. Ele deixou a guilda e pensou que em sua vida passada sempre limpava masmorras sozinho. Por que deveria mudar alguma coisa? Mais tarde, à noite, ele voltou para casa e viu muitos pratos recém-cozinhados na mesa. Este era o trabalho de sua irmã e mãe. Ele se sentou à mesa e agradeceu-lhes pela comida. Eles rezaram e finalmente começaram a comer. Quando ele engoliu uma mordida, imediatamente sentiu um sabor familiar. Apesar de sua família ser pobre, eles sempre celebravam feriados. Sua irmã apontou que ele já estava no 20º andar, e sua mãe perguntou, preocupada, se ele tinha certeza de que podia lidar com isso. Dizem que após o 20º andar, tudo se torna cada vez mais difícil exponencialmente. Nozomi mostrou-lhe as estatísticas e disse que também estava preocupada com ele. Apenas 15% dos aventureiros conseguiram passar deste andar. Ele disse-lhes que estava tudo bem. Eles sabiam do que ele era capaz. A mãe dele olhou para o recorte de jornal com ele, que ela guardou especialmente, e disse preocupada que, claro, estava orgulhosa do que ele faz pelas pessoas, mas ele não deveria esquecer de si mesmo. Nenhum pai gostaria que seu filho se sacrificasse pelos outros. Por causa das palavras dela, ele lembrou do corpo dela no necrotério, e então sorriu tristemente e disse que nenhuma criança quer que seus pais fiquem chateados. A mãe dele queria objetar, mas Nozomi a interrompeu e disse que ela não mudaria nada. Ele era muito teimoso. Uma vez que ele tinha algo na cabeça, não podia ser convencido. A mãe dele suspirou profundamente e disse que ele era igual ao pai, após o que MC continuou comendo, e disse para pararem de se preocupar com ele. Ele estava fazendo isso porque queria. Eles mudaram de assunto e continuaram conversando, e nesse meio tempo, ele pensou em como falhou em salvar sua mãe em sua vida passada. Quando ele se lembra disso, seu coração se aperta de dor, para apagar o passado e começar a vida de novo. Ele simplesmente precisa de um elixir. Depois de terminar de comer, ele agradeceu pela comida, e então foi para o 20º andar da masmorra de Tóquio. O alquimista teimoso é uma grande muralha que não obedece às leis da física. Assim que apareceu aquilo, ele rapidamente avançou em direção aos monstros que estavam por perto. Eles voltaram sua atenção para ele, e ele pensou que os monstros neste andar eram feitos de substâncias inorgânicas. Eles eram assassinos perigosos e frios, e também não estavam vivos. Avançando, ele balançou a espada várias vezes, lidando com 2 monstros de uma vez. Então se virou e viu uma gárgula sentada nas colunas, uma das quais saltou sobre ele. Ele rapidamente se virou e golpeou, cortando-a, e pensou que a única coisa que o salvou foi que eles estavam agindo de forma esquemática. Tendo lidado com os monstros, ele correu mais adiante e parou ao ver um golem na frente. Seu olho acendeu em vermelho, indicando sua ativação, e começou a se levantar lentamente. Yukito franziu a testa, preparando-se para a batalha, e pensou que, se memorizasse todos os movimentos, poderia derrotar todos facilmente. O golem se preparou após o que vários punhos caíram sobre o MC de cima, mas ele evitou cada golpe, movendo-se rapidamente de um lado para o outro. Ele se aproximou do inimigo e com um golpe de espada destruiu seu núcleo, após o que pousou nas proximidades, e o corpo de seu oponente caiu com um estrondo atrás dele. Em seguida, houve uma transição para a sala seguinte. Portas enormes estavam à sua frente, e ele as abriu com o pensamento de que a hora havia chegado. A partir de hoje, sua nova vida começa. Ele entrou em um enorme salão no centro do qual havia um círculo mágico, e 1 segundo depois as portas se fecharam com um estrondo. No centro deste círculo estava sentado um golem. Ele foi ativado pela chegada de Yukito. Ao se levantar, ele notou seu corpo coberto de musgo e pensou que era um golem antigo, o chefe do 20º andar. Sua aparência é assustadora e seus ataques são bastante poderosos. Assim que se viu sob o olhar do golem, seu corpo se curvou ligeiramente sob a pressão que ele exalava. Mas foi aí que suas habilidades terminaram. Recomposto, ele correu em direção ao inimigo e, desviando de seu golpe, notou mentalmente que para um chefe, ele tinha uma velocidade de movimento normal. Ele pulou atacando e olhou para o peito com o pensamento de que, se conseguisse quebrar um pedaço da armadura, chegaria ao núcleo, seu ponto fraco, e poderia vencer. Mas o tempo todo ele não estava sozinho no 20º andar. Kitu estava aqui. Ele olhou cuidadosamente para dentro da sala do chefe, e já ao lado do golem antigo, um círculo mágico apareceu do qual outro golem cresceu. Ao ver isso, MC ficou muito surpreso. Ele definitivamente não esperava por isso, ele imediatamente percebeu que havia mais alguém ali além dele. Ele rapidamente olhou ao redor da sala, mas não viu ninguém. Ele também não sente a presença dessa pessoa. Em geral, ele deveria ter esperado convidados, mas até mesmo um novato não entraria nessa batalha, e ambos estão no 20º andar. Ele se preparou e naquele momento uma adaga voou em sua direção. Ao ouvir o som do aço cortando o ar, ele rapidamente se virou e bloqueou a lâmina com sua espada, pensando que isso era claramente uma armadilha.
Kitu, enquanto isso, se escondeu atrás de uma coluna, rangendo os dentes de frustração pelo ataque fracassado e pensando que ele teve uma reação rápida. Mas ainda tem mais vantagens. Ele é apenas um idiota que não entende que este chefe não pode ser enfrentado sozinho. Ele se esgueirou atrás dele para que o segundo golem fosse automaticamente invocado, mas ao contrário dele, ele não precisa se preocupar em lutar contra esses monstros. Eles simplesmente não o notarão. Afinal, ele é um ladrão, e está no nível 52 e com suas habilidades de furtividade está completamente seguro. Ele usou a habilidade Passo de Gato para se aproximar rapidamente do segundo golem, e decidiu provocá-lo enquanto Yukito estava ocupado com o primeiro. Assim que ele atingiu o segundo golem, ele convocou o seu sósia das sombras e se afastou para uma distância segura, fazendo com que o monstro agora fosse alvo do MC. Kitu se escondeu nesse meio tempo. Só por precaução, ele até levou consigo uma capa de invisibilidade de classe S, que esconde perfeitamente sua presença dos inimigos. Agora, com certeza, nenhum deles será capaz de notá-lo. 3 contra 1. Os golems atacaram Yukito simultaneamente, por isso ele teve que desviar. E nesse meio tempo, ele passou veneno na lâmina e a lançou nele, com a intenção de também atacar. Mas sem fanatismo, ele simplesmente o encurralaria. Sua lâmina feriu Yukito, mas a tentativa de causar dano com veneno falhou, o que o deixou um pouco surpreso. E ao se mover para outro abrigo, pensou como ele escondeu o equipamento com um antídoto sob uma armadura tão fraca. Mas isso não importa. Ainda é apenas necessário mantê-lo em alerta. Escondido atrás de uma coluna, ele lançou várias armadilhas em direção a Yukito, e depois muitas bolas, que liberaram pequenas agulhas, e pensou que adorava todos os tipos de armadilhas. Ele definitivamente teria sucesso trabalhando assim sozinho, em vez de depender de um bando de idiotas. Ele esticou um fio com espinhos carregados de eletricidade entre os pilares, e tirou uma bomba de fumaça venenosa, pensando que graças aos seus esforços, os movimentos dele agora estavam limitados, o que significava que o momento em que os golems o matariam era apenas uma questão de tempo. Golems estavam esperando por ele à sua frente, e armadilhas atrás dele. Kitu subiu mais alto para aproveitar este show adequadamente. Enquanto isso, MC desviou dos ataques dos golems e chamou-o em voz alta, o que o surpreendeu e perguntou se ele estava sem coisas mágicas. Kitu ficou muito surpreso, por ele de alguma forma tê-lo encontrado, e ele pegando sua adaga disse-lhe para descer, porque ele está pendurado ali. Depois disso, ele jogou uma adaga nele, perguntando se ele gostava tanto dele que agora estava o perseguindo. Kitu, assustado, afastou a lâmina e exclamou surpreso como ele o notou. Ele respondeu que era um instinto de caça, uma habilidade bastante comum. O homem ficou furioso e ordenou que ele parasse de gritar. Como uma habilidade de baixo nível poderia ajudá-lo a detectar um ladrão de alto escalão? Yukito apertou mais a espada e perguntou, mesmo que fosse mentira. E agora? Ele vai enfiar o rabo entre as pernas como um cachorro e fugir? Suas palavras provocaram Kitu, que jogando fora a capa, sacou uma arma e ordenou que ele olhasse para ele. Ele era melhor do que ele. Após essas palavras, ele se lançou sobre ele, e eles se engalfinharam em uma luta. MC bloqueou o golpe dele e então o afastou de si. E disse zombeteiramente que acha que essa frase deveria ser deixada para o vencedor. O que ele acha? Ele não respondeu e exclamou que só encontrou isso confiando na intuição. Que ele pare de mentir. Yukito se preparou para outro golpe, e mentalmente disse a ele que não estava mentindo. Essa habilidade ajuda a detectar perigo ao redor, mas as chances de funcionar são extremamente pequenas. Em 99% dos casos, o usuário falhará, mas a probabilidade está sempre do seu lado. Graças à sua sorte, o sucesso é sempre garantido. E agora, com a ajuda dessa habilidade, ele viu literalmente tudo. Kitu correu em sua direção, percebendo que ele era bastante rápido para um caçador do seu nível, e correu em sua direção, agradecendo pelo elogio. Apesar dos golems ao redor, eles começaram a lutar entre si, e o homem disse que, apesar disso, ele ainda era apenas um caçador, e não podia se comparar em destreza com um ladrão, e claro, com precisão. Sorrindo amplamente, ele desferiu vários socos rápidos, um dos quais feriu Yukito. Mas graças à sua sorte, o veneno não funcionou. Kitu riu e observou que ele parecia bem preparado. Ele desferiu vários socos, que ele bloqueou com sucesso, e então desapareceu de sua vista. Impulsionando-se no golem, ele saltou para o lado e apareceu atrás dele. Então balançou sua espada. E quando estava prestes a atacar, Kitu percebeu isso e pulou para o lado, exclamando que, embora estivesse bem preparado, a situação não mudou. MC olhou para cima e preparou sua habilidade, então avançou e Kitu riu perguntando: é um golpe garantido? Ele usou sua habilidade transformando-se em borboletas, e apareceu atrás dele, deixando um sósia em seu lugar original. E o Kitu ficou surpreso por ter errado, enquanto Kitu pousou atrás dele e imediatamente correu em sua direção, dizendo que era um golpe garantido e esquiva perfeita. Quando duas habilidades contrastantes se encontram, a de nível mais alto prevalece. Ele balançou suas espadas atingindo Yukito na perna, fazendo-o enrijecer. Kitu riu dele e exclamou que um idiota lento como ele nunca o pegaria, enquanto um dos golems finalmente decidiu agir e disparou um laser em direção a eles. Kitu, sem diminuir a velocidade, imediatamente se abaixou e exclamou que era muito legal. O golem mirou nele enquanto ele estava ocupado e o MC pulou para o lado. Então o homem correu atrás dele, dizendo que ele desviava facilmente dos ataques do chefe porque eram muito previsíveis. Ele comprou informações sobre eles da guilda também, não foi? Yukito bloqueou o golpe e não respondeu a essa pergunta. Depois disso trocaram mais alguns golpes e ele de repente sentiu dor. Quando olhou para baixo, percebeu as armadilhas espalhadas no chão em que pisou. Kitu estava deliberadamente levando-o para lá. Ele exclamou que não poderia escapar de suas armadilhas. Depois disso, ele riu e perguntou: ele acabou de perceber, certo? Pequenos truques não vão ajudá-lo aqui.
Ele se lançou sobre ele e, usando sua habilidade de ferrão de escorpião, gritou que sua vitória estava selada assim que a luta começou. O MC tentou bloquear seu ataque, mas seu oponente era tão forte que ele eventualmente não aguentou mais e foi jogado para trás, fazendo-o bater as costas contra a parede e deixar cair sua arma. Seu rosto escureceu instantaneamente, e Kitu se lançou sobre ele, gritando que este era o fim, e ele, vendo as duas lâminas cruzadas indo em direção ao seu pescoço, gritou alto de horror. Mas na realidade, ele estava apenas fingindo. Ele mostrou a língua para ele com um sorriso e disse que estava zombando dele. E então pressionou um tijolo especial na parede, e seu oponente ficou preso dentro de uma barreira impenetrável. Kitu ficou muito surpreso. Era uma armadilha de gravidade, e o Kitu, levantando sua espada, perguntou. Ele disse que seus truques não ajudariam? Como ele vai explicar o que está acontecendo com ele então? Seu oponente tentou perguntar algo, mas percebeu que não conseguia falar normalmente, e disse que todas as informações que eles conhecem sobre este andar são tiradas de situações normais. Quem teria pensado que haveria um idiota que se envolveria em uma batalha com o chefe de outra pessoa? Kitu começou a adivinhar, e naquele momento, o golem antigo atacou Yukito, mas ele se esquivou e disse que isso é uma invasão dupla típica e chefes atípicos. Ele deslizou entre as pernas do golem, acabando atrás dele, e virou-se para seu oponente com um sorriso, perguntando. Ele se chama de ladrão, mas não conseguiu nem perceber a armadilha em que caiu? Kitu gritou que isso é impossível, e olhando para os golems que se aproximavam dele, exclamou que ele é um caçador. O que ele está fazendo? O golem deu-lhe um golpe poderoso, que o forçou a sair da armadilha, e o lançou contra a parede com tanta força que apareceram rachaduras nela. Ele caiu no chão e sussurrou que dói tanto. Depois o segundo golem o pegou e o jogou no chão com toda a sua força. Ele tentou se mover do lugar, mas seu corpo estava tão fraco que começou a tremer. Ele ficou chocado que suas habilidades que ninguém conseguia detectar antes e as armadilhas escondidas ele notou tão facilmente. MC disse que já tinha lhe dito que era intuição. Era só isso. O homem pigarreou, tentando se levantar. E o Kitu foi até os monstros e disse-lhe para deitar e descansar por enquanto. Se ele vivesse até o momento em que lidasse com os monstros, então o entregaria à polícia. Ele se preparou para lutar contra dois golems, e Kitu olhou para ele, e com raiva, mandou-o para o inferno. Ao ouvir que ele ainda conseguia falar, MC se virou surpreso. Então o homem riu alto de forma estranha, e disse que levaria MC com ele de qualquer jeito. Ele colocou vários pacotes de fogos de luz em si mesmo, e exclamou que seriam ainda mais fortes do que as armadilhas. E o Kitu, percebendo o que ele faria, exclamou. Ele perdeu totalmente a razão? Ainda rindo, ele ativou os fogos, e desejou-lhe uma saída rápida, após a qual ocorreu uma explosão brilhante. MC segurou sua espada à sua frente tentando se defender, e rachaduras apareceram no chão, e então ele desabou. O suporte sob seus pés desapareceu em um instante, e ele caiu, e alguns segundos depois ele bateu no chão com um baque surdo. Ele segurou a cabeça, sentindo uma dor terrível, e então olhou para cima. Acontece que a explosão perfurou vários andares de uma vez. A sala do chefe era alta, então ele definitivamente não poderia subir agora. Ele decidiu olhar ao redor, para ver onde estava, e nesse momento golems pousaram de ambos os lados dele. Ele rapidamente olhou ao redor, percebendo que estava cercado, e notou algum tipo de brilho atrás de um deles. A luz vinha de um baú coberto de ouro, e ele sorriu, percebendo que estava em uma sala secreta com tesouros. Somente esta sala era pequena demais para manobrar. Em uma luta justa, ele não conseguiria derrotar dois chefes ao mesmo tempo, então isso era um risco. Ele só podia esperar que o conteúdo do baú o salvasse. Ele correu para o baú, decidindo correr entre as pernas do golem, e ele tentou agarrá-lo, mas ele saltou para o lado e, impulsionando-se na parede, pulou sobre ele. E no mesmo momento, o ferimento na perna se fez sentir. Ele pousou no golem e pulou para baixo. O baú estava muito perto, mas seu oponente não ia deixá-lo chegar até ele tão facilmente. O golem rapidamente se virou e o atingiu com toda a força com a mão, jogando-o contra a parede, e sua espada voou para o lado, atingindo suas costas. Ele sofreu muitos danos, mas enquanto sua coluna estivesse intacta, ele viveria. Olhando para cima, ele viu que o golem estava prestes a atacá-lo novamente, desta vez com o pé. Ele se apressou para correr para o lado, mas não teve tempo. O golem pisou nele, e uma dor aguda perfurou a parte inferior do seu corpo, o que o fez gritar alto. Suas pernas estavam em péssimo estado. Ele começou a respirar pesadamente, tentando lidar com a dor. Ele queria se levantar, mas não sentia as pernas de jeito nenhum, e com raiva, socou o chão, dizendo que não vai desistir. A dor é tão forte que ele se sente mal, mas ele tem que fazer isso. Ele rastejou com todas as suas forças até o baú, e o golem pisou nele novamente, causando outro surto de dor. Ele gritou alto, cuspindo sangue, e lembrando-se de seu último momento antes da morte. Ele pensou que essa dor não era nada comparada a todo o desespero que havia experimentado em 70 anos de vida. Confiante, levantou o olhar e continuou a rastejar em direção à luz dourada, gritando que nenhum sofrimento o quebraria mais. Finalmente, ele alcançou seu objetivo, abriu o baú, que continha uma pulseira de alto escalão. Ele sorriu com sua descoberta, e no mesmo momento o golem correu em sua direção, e o segundo decidiu atirar um laser nele. Ele colocou a pulseira na mão e sorriu. Este item é chamado de pulseira da variabilidade, uma coisa bastante rara que pode movê-lo para qualquer ponto. Era exatamente o que ele precisava agora. Ele decidiu usá-lo, e os golems já estavam muito perto. O sistema o alertou que este item mágico não é adequado para sua classe. A probabilidade de ativação é menos 50%. A cada segundo, os golems estavam ainda mais próximos, e a porcentagem da probabilidade de ativação estava diminuindo. Mas a sorte de Yukito fez seu trabalho, e ele usou o bracelete um segundo antes de ser esmagado pelo enorme corpo do golem. O monstro caiu bem em cima do baú,
expondo seu ponto fraco nas costas, e o MC aproveitou isso. Ele se teleportou sob o teto, e pulou sobre o segundo golem de cima, e atacou com o pensamento de que simplesmente tinha que vencer. Sentindo a dor, o golem disparou um laser em direção ao outro, deixando uma rachadura profunda na parede, e o Quito pensou que isso era difícil. Mesmo que o monstro tenha sido atingido por um laser, ainda estava vivo, mas ele decidiu não se concentrar nisso, e usou a pulseira, movendo-se diretamente para as costas do golem deitado, e pensou que não era a primeira vez que estava em uma situação tão difícil. Ele enfiou a espada através das barras que protegiam o núcleo, mas antes que pudesse atacar, o golem se levantou e ele começou a cair. Virando-se, ele viu o segundo monstro, vindo em sua direção, e já se preparando para atacar, e usou a pulseira novamente, teleportando-se para trás dele. Ele balançou a espada nas costas do monstro, forçando-o a se virar e atacar, mas nesse momento ele já havia se movido para o primeiro Gozen novamente. E enquanto o segundo o procurava confuso, ele mirou no núcleo e pensou que lutaria o quanto fosse necessário, até seu último suspiro. Ele atingiu o núcleo do monstro, com sua espada com toda a força, e um guincho foi ouvido. O golem imediatamente reagiu a isso e quis atingi-lo. Mas a essa altura, ele já havia se teleportado para o segundo golem, e também atingiu seu núcleo. Vendo que havia rachado, ele usou a teletransporte novamente, e atingiu o primeiro monstro. Isso continuou por algum tempo. Ele atingiu os núcleos deles alternadamente. Em um momento, ele parou e se teleportou entre eles. E enquanto caía, pensou que, em vez de rezar para conseguir o 6 desejado no dado, ele simplesmente o lançaria até conseguir o 6. Os golems reagiram imediatamente. Ambos correram em sua direção, e quando faltavam apenas alguns segundos para a colisão, ele se teleportou novamente, fazendo com que colidissem, causando grandes danos aos núcleos. M se teleportou para trás do segundo golem, e usou sua habilidade, desferindo um golpe crítico no núcleo e dividindo-o em pedaços. O outro golem observou enquanto ele lidava com todo o seu camarada. E então Yukito teleportou-se para ele, e, usando a habilidade Tempestade de Golpes, atacou-o pensando que essas pedras não o quebrariam. Ele rapidamente se aproximou do inimigo, e desferiu um golpe devastador, dividindo completamente seu núcleo. Agora sua força estava completamente esgotada, e ele começou a cair, enquanto os corpos dos golems se desintegravam em pó. O sistema informou que ele havia atingido o limite de uso da pulseira, e ele caiu sobre o pó de pedra. O sistema informou que ele havia derrotado 2 golems antigos, e portanto recebeu itens de classe lendária. Notando um brilho próximo, ele virou o olhar para ele. Na frente dele estavam 2 elixires, exatamente aqueles que ele vinha procurando todo esse tempo. Ele pegou um deles e bebeu até a última gota. Assim que o elixir se espalhou por todo o seu corpo, ele foi iluminado por uma cor brilhante, e todas as suas feridas começaram a cicatrizar. Os ossos quebrados voltaram ao normal. Até todos os vestígios de sangue desapareceram. Depois disso, ele se deitou de costas e olhou para a luz que entrava pelo buraco no teto, e depois para o segundo elixir, e sorriu notando que por algum milagre ainda estava vivo. O sistema informou que, por cumprir todas as condições, ele receberia o título de sobrevivente, que adiciona 10 pontos à defesa, matador de 2 gigantes, que adiciona 20 pontos à força, e árbitro da lei, que dá 10 pontos à agilidade. Quando ele descansou por um tempo, moveu o elixir para seu inventário e olhou para cima, perguntando-se como poderia voltar. Ele pulou alto no ar, e então começou a se empurrar na parede, subindo lentamente até alcançar o andar desejado. Quando chegou ao topo, notou uma capa ensanguentada nas proximidades que foi deixada pelo cara, e a pegou pensando: isso é prova suficiente de um crime? Depois disso, ele se dirigiu à porta, abriu-a e caminhou em direção à saída da masmorra com um sorriso. Assim que ele estava do lado de fora, ele imediatamente foi para a guilda e contou tudo a eles. Sua história assustou muito o membro da guilda, que correu para chamar o chefe, pois esperava que a situação causasse um grande alvoroço. Quando o chefe dela chegou, ele disse que esse incidente precisava ser coberto nas notícias. Então pediu para ele ficar, para que pudessem conduzir a entrevista, mas o MC ainda tinha planos. Ele se desculpou dizendo que estava com pressa e sugeriu que fizessem a entrevista outro dia. Depois disso, ele correu para casa, porque queria dar o elixir à sua mãe o mais rápido possível. Todos os transeuntes na rua o reconheceram porque ele estava nas notícias dizendo que estabeleceu um recorde ao passar por 20 andares e derrotar 2 chefes sozinho, mas ele não prestou atenção neles, e logo chegou em casa. Assim que abriu a porta, sua irmã e mãe o cumprimentaram felizes, e ele mostrou-lhes o elixir, sorrindo dizendo que finalmente estava em casa. Assim que ela tomou o elixir, eles foram ao hospital e fizeram os testes necessários. Logo os resultados chegaram. Yukito e Nozomi congelaram de expectativa na frente do médico, e ele sorriu e disse à mãe deles que ela estava completamente saudável. Seus filhos ficaram muito felizes e perguntaram: é verdade? O médico assentiu e disse que o efeito deste elixir era simplesmente incrível. Nozomi ficou tão feliz que abraçou a mãe e começou a chorar, dizendo que ela estava finalmente saudável, e virou-se para o filho e pegou sua mão, dizendo que era tudo graças a ele. Ela agradeceu a ele com um sorriso caloroso por tudo e ele estremeceu. Depois disso, lágrimas vieram aos seus olhos. E ele agradeceu a ela por criá-lo e acreditar nele. Velho, ele se sentiu aliviado. Ele finalmente pôde dizer a ela. Sua irmã riu dele porque ele desabou em lágrimas bem na frente do médico, mas ela mesma estava chorando. Enxugando as lágrimas, ela observou que ele poderia ter dito isso em casa, e ele riu sem jeito. Concordando com ela, ela sorriu e disse que seu irmão nunca tinha aprendido a ver, além do próprio nariz ao longo dos anos. Por alguma razão, sua voz ficou distorcida e o tempo ao redor parou. Tudo ficou de alguma forma sombrio. Uma silhueta de um homem apareceu do lado de fora da janela. Ele entrou no consultório do médico pela janela e disse que era tão triste condenar pessoas tão sinceras e de coração puro ao sofrimento.
Ele nem sequer foi consolado pelo fato de que essa ação ocorreria dentro das paredes de um hospital. Ele começou a parodiar como eles reagiriam a tudo isso. Com drama deliberado, disse que fizeram tudo o que podiam, mas que nem sempre é suficiente. A família não investigará mais a fundo, porque a causa da morte dela será um ataque cardíaco comum. Ele se aproximou de Nozomi e cerrou o punho, então avançou contra ela. Mas o MC não deixou que ele fizesse isso e bloqueou seu golpe com a espada, fazendo-o parecer surpreso. Depois disso, ele exclamou com raiva. O que diabos ele está fazendo? Ele disse calmamente aos homens que foi tão repentino. Ele pode se mover, e o Kito estava muito furioso. Ele o insultou e ordenou que respondesse a uma pergunta. Naquele momento, seu rosto parecia terrivelmente familiar para ele. Bem na sua frente agora estava o herói, o mais forte dos aventureiros e seu salvador, o Yamako Samuraido. Ele picou para ele e disse que seus olhos não o enganavam. Então mostrou seu distintivo-me e disse que ele realmente era um herói. MC olhou para ele confuso, dizendo que não entendia por que um herói faria algo assim, mas Oyama não o deixou terminar, dizendo que era a vez dele de fazer perguntas agora. Somente aqueles que provaram a morte podem mover-se para o esquecimento, e portanto há apenas uma opção. Ele apontou o dedo para ele e perguntou: ele também foi reencarnado? E o Kito franziu a testa e perguntou o que suas palavras significavam. Ele também viveu uma segunda vida? Ele sorriu e confirmou, dizendo que já que não iria negar o que disse, contaria tudo agora. Ele veio aqui para eliminar o risco do fim do mundo. MC virou-se para sua irmã e perguntou o que ela tinha a ver com tudo isso. Ele disse que ela é um dos fatores, ou melhor dizendo, o efeito negativo que ela poderia ter sobre seu futuro marido. Por isso, ela precisava ser eliminada. Ele ficou surpreso e perguntou: então era o futuro marido dela? Ele imediatamente se lembrou daquele cara, e Oyama disse que ele era uma figura bastante importante no mundo deles. O divórcio deles realmente o machucou, e isso seria a causa raiz da queda do mundo. É por isso que ele veio hoje para eliminar a irmã dele. Agora ele entende por que está fazendo isso? Ele exclamou em resposta que esta linha do tempo não tem nada a ver com a última, e Oyama, não acreditando nele, perguntou se isso era verdade. Para convencê-lo, ele apontou para sua mãe e exclamou que nesta linha do tempo ele conseguiu curá-la. Então Nozomi não iria trabalhar em uma boate para pagar as contas do hospital, o que significava que ela não conheceria seu futuro marido. Então matar sua irmã não fazia sentido. O homem levou a mão ao queixo pensativamente e comentou que essa teoria era tão interessante. No entanto, em vez de acreditar em teorias, era melhor agir sobre elas. Depois de dizer isso, ele sacou sua espada e o Kito disse que não o deixaria tocar nela. Ele disse que isso era ruim. Se possível, ele não gostaria de matá-lo. Afinal, ele só queria ajudar as pessoas. Um sacrifício em prol da paz não é uma troca digna? MC balançou a cabeça, dizendo que não voltaria atrás em suas palavras. E Oyama disse que ele também não. Uma grande ideia lhe ocorreu, e ele sorriu, oferecendo lutar com ele para provar seu potencial. Ele ficou nervoso e perguntou por que faria algo assim, e ele notou que ele era especial. Ele se perguntou o quanto estava arriscando ao fazer concessões a ele. Ele soltou uma risada nervosa e perguntou se ele estava menosprezando-o, mas isso era de se esperar de um herói. O homem pediu desculpas a ele, disse que era porque ele estava na verdade em um nível mais alto. Ele mostrou suas estatísticas. Ele estava no nível 50, mas todas as suas estatísticas estavam em 3.000. Ele ficou muito surpreso ao ver isso, e Oyama se aproximou dele, dizendo que não havia nada para discutir, porque a verdade era estupidamente simples. Sem poderes, ele não conseguia proteger nada. Ele aproximou o rosto e olhou ameaçadoramente em seus olhos, dizendo que não importava se era sobre proteger o mundo ou entes queridos, a verdade seria uma só. Depois disso, ele deu alguns passos para trás e disse que essa era a verdade que todos que renasceram tinham experimentado. Ele se virou para ele e brandiu sua espada, dizendo que era hora de uma escolha. Ou ele mataria sua irmã agora mesmo, ou aceitaria seu desafio. E o Kito olhou para ele duvidoso, e se perguntou o que deveria fazer. Deveria usar a pulseira e fugir com eles? Mas ele os encontraria de qualquer forma, e fisicamente não poderia simplesmente ficar com Nozomi por dias, protegendo-a de possíveis perigos. Ele respirou fundo, então apontou sua espada para ele e disse que concordava em lutar com ele. O Yama sorriu como se isso fosse tudo o que ele estava esperando, e piscou para ele, dizendo para não se preocupar, ele não iria bater no pobre rapaz. Infelizmente, o vazio tinha uso limitado. Tirou um relógio de bolso do inventário e afirmou que precisava aguentar 10 minutos. Se resistisse, venceria. Perguntou se começariam ali. Respondeu que não, pulou pela janela e pediu para encontrar um local mais adequado para o duelo, pois não queria destruir as paredes do hospital. MC correu até a janela e o viu cair, então deu uma última olhada em sua irmã e mentalmente disse a ela que definitivamente a protegeria. Depois disso, ele pulou atrás do herói. Eles se encontraram em uma praça espaçosa no meio de um parque, e Oyama disse que esse lugar seria perfeito. E o Kito riu, dizendo que esperava que ele não fosse indulgente com ele. E ele disse que, já que ele insistia tanto, então ele faria isso. Após essas palavras, ele estalou os dedos. Convocou 5 círculos mágicos, de uma vez dos quais saíram fogo, pedras, relâmpagos, vento e água. O MC ficou surpreso por ele ter começado com isso imediatamente, e desviando e ao mesmo tempo aparando os golpes, notou que ele nem sequer lhe deu tempo para se preparar. Oyama sorriu e disse-lhe que estava apenas começando, então convocou seus clones, deixando-o nervoso. Ele pegou a espada junto com os clones e correu em direção a ele perguntando: ele está frequentemente cercado por inimigos, não está? E o Kito abriu seu inventário e exclamou em resposta: ele acha que é o único que pode fazer isso? Ele tirou 2 bonecos de substituição que responderam aos golpes dos clones do herói, e ele se chocou com o verdadeiro.
Suas espadas se cruzaram, então eles aumentaram a distância entre eles e Oyama. Olhando para seu boneco desgastado, notou que estava fraco. Ele entende que é impossível vencer apenas se defendendo? MC confirmou isso, e pegando o cajado da absurdidade, criou um enorme meteoro e respondeu com um sorriso, que entendia isso perfeitamente bem. Ele só precisava de tempo. Ele balançou o cajado, enviando o meteoro em direção ao inimigo, seguido por uma explosão. Ele não tinha certeza se isso o mataria, mas pelo menos o atrasaria por um tempo. Mas imagine sua surpresa, Zan, quando Oyama emergiu da nuvem de fumaça sem um arranhão, e disse que agora entendia tudo. Este foi o presente dele que apareceu durante a reencarnação. Eles têm uma barreira de nada e têm muita sorte. Yukito estalou a língua em aborrecimento. Ele desviou, colocando seu clone em perigo. Ele sorriu e notou que podia ver através dele. Mas o homem discordou e disse que ele tinha concluído. Concluiu isso com base em suas conquistas recentes. MC perguntou se ele achava engraçado que pudesse alcançar tudo com sorte. Ele disse que a sorte era tanto parte da habilidade quanto a força, ou a inteligência, mas depender apenas dela era imprudente. Os círculos mágicos atrás dele cresceram, e ele exclamou que mostraria agora. Os espíritos dos 4 elementos emergiram dos círculos mágicos e ficaram atrás dele, prontos para lutar. E o Kitu disse que ele estava certo. Era estúpido confiar apenas na sorte o tempo todo. Ele lembrou que, quando viu as estatísticas do herói, notou algo. Sua sorte era normalmente baixa. Ele não queria fazer nada que o envergonhasse na frente de seus entes queridos. Mas agora não era hora de pensar nisso. Até o assustava um pouco que ele não duvidasse disso por um segundo. No entanto, ele sabia por quê. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa por eles, assim como eles já tinham feito por ele. Seu oponente esperava que ele estivesse pronto. Depois direcionou toda a sua força para ele, e disse que o mundo era cruel e injusto, e era hora de ele aceitar essa realidade. Os espíritos de fogo e água atacaram simultaneamente MC Mo. Enquanto isso, decidiu aproveitar o fracasso dele para derrotá-lo e colocar a pulseira. O sistema o alertou novamente sobre a baixa probabilidade de ativação, mas a sorte fez seu trabalho, e ele começou a observar, enquanto correntes de fogo e água se aproximavam rapidamente dele. Tendo esperado o momento certo, ele se teleportou, encontrando-se no meio de uma rua movimentada. Oyama rapidamente o alcançou e notou que ele tinha uma coisa bastante útil, mas que sua magia de voo era suficiente para ele. Yukito ficou no meio da multidão e pediu desculpas a ele, dizendo que continuariam lutando ali. Como ele decidiu testá-lo, ele queria testá-lo em troca. Um herói não envolveria pessoas inocentes, certo? Oyama entendeu o que ele estava planejando e disse com um sorriso que era interessante. De fato, ele era um herói, e seu dever era proteger as pessoas, não machucá-las. Ele estalou os dedos, dispensando os espíritos, e guardou sua espada, dizendo que não usaria magia em massa, e que uma espada também não funcionaria. Depois disso, ele abriu os braços para os lados, e, levantando as lanças, brilhantes atrás de suas costas, disse para ele não se preocupar, que isso não o impediria de derrotá-lo. O MC também guardou sua espada e pegou um escudo. Depois assumiu uma postura mostrando que estava pronto. Oyama acenou com a mão, apontou as lanças para ele e disse que se sentia nostálgico. Em sua vida passada, ele frequentemente lutava contra inimigos que usavam a multidão como escudo. As lanças acertaram Yukito com precisão, contornando as pessoas, e ele rapidamente abriu caminho pela multidão, desviando dos golpes, e correu para um beco. Ele parou para refletir a lança e ela voou para o lado, deixando um buraco profundo na parede do prédio, e até perfurou um cano de gás. Oyama pousou perto, e disse que os monstros disfarçados de pessoas, canalhas que semeiam a anarquia na cidade, estão se tornando cada vez mais numerosos. Ele se agachou e tocou o chão com a mão, fazendo crescer pedras afiadas no beco, mas o MC conseguiu desviar. Ele correu mais adiante, saindo do beco, pulou sobre carros e se escondeu atrás de um caminhão, dizendo que passou a maior parte da vida queimando nas masmorras. Então a cidade era apenas um lugar onde ele podia conseguir comida. Por causa disso, ele não se lembra muito sobre sua vida passada. Oyama teleportou-se até ele e disse que estava triste ao ouvir isso. Ele queria lembrar sua vida passada com alguém que viveu o mesmo que ele. Ele voou até ele para atacá-lo, mas ele se escondeu debaixo do caminhão e disse que não queria lembrar de nada. Sua vida passada era como a vida de um verme, que tentava rastejar implacavelmente no chão. Oyama chutou o caminhão e exclamou que então ele deveria ser grato pela chance de viver uma segunda vida. MC não esperava por isso. Ele mal bloqueou o golpe com seu escudo, mas por causa disso foi jogado para fora debaixo do caminhão e bateu as costas contra a parede. Levantando-se, ele disse que era do tipo que se sentia confortável em espaços apertados, e seu oponente deu de ombros com um sorriso, dizendo que não sabia que estava lutando contra um covarde. Yukito pegou o skate que estava por perto e deslizou pela rua, sorrindo, dizendo para ele dizer o que quisesse, mas que ele não mudaria. Observando sua silhueta se afastar, Oyama coçou a cabeça confuso e perguntou: "Ele fugiu de novo?" Suspirou cansado e disse que estava começando a se cansar disso. Afinal, ele pediu para ele provar seu valor, mas não estava disposto a aceitar um covarde que sempre fugiria. Ele desenhou uma estrela no ar com o dedo e uma enorme rede apareceu na frente do MC, impedindo-o de ir mais longe. Ele pulou do skate e Oyama rapidamente se aproximou dele, dizendo que se isso era tudo o que ele podia fazer, então a batalha estava encerrada. Yukito olhou para o lado. Ele notou um poste de eletricidade próximo e disse com um sorriso que entendia tudo. Então ele se aproximou e deu um chute, surpreendendo seu oponente, e quando o poste rachou e começou a cair, ele disse com um sorriso que era hora de agir. Vendo que estava caindo bem em cima dele, Oyama ficou animado, e, olhando para o carro atrás dele, notou que fez tudo para que ele nem pudesse desviar. Ele segurou o poste e MC aplaudiu, dizendo que isso era esperado de um herói corajoso.
Ele fará de tudo para garantir que inocentes não se machuquem. Ele jogou o poste de lado e confirmou isso, dizendo que é óbvio. Ele admite que isso o surpreendeu um pouco. Yukito riu das suas palavras. Então cortou os fios e disse que, sendo assim, ele está obrigado a protegê-los a todo custo. Vendo os fios carregados balançando aleatoriamente de um lado para o outro, ele ficou muito nervoso. E quando esses fios balançaram e alcançaram o prédio, cuja parede ele havia perfurado recentemente com uma lança, a corrente tocou os canos de gás e uma explosão ocorreu. Ouvindo um barulho ensurdecedor atrás dele, o herói se virou excitado e, ao ver que o prédio estava pegando fogo, ordenou ao seu espírito imortal que apagasse o incêndio. Em um instante, ela apareceu ao lado do prédio e começou a liberar água, e MC gritou que seria necessário mais água. A explosão afetou não apenas o prédio, mas também as árvores ao redor, e agora as chamas estavam se espalhando rapidamente. Em algum momento, até o asfalto rachou e os carros começaram a cair no chão. O herói sorriu nervosamente e exclamou: "Ele está zombando dele?" Ele chamou seus espíritos, o Silfo e o Gnomo, e estava prestes a dar-lhes ordens, mas ao decidir que eles sozinhos não seriam suficientes, ele também correu para eliminar a destruição. O Gnomo rapidamente tirou as pessoas debaixo do chão, e o Silfo levantou os carros com o vento. Enquanto trabalhavam juntos, Yukito se aproximou do oponente e perguntou se ele havia se esquecido dele. Ignorando-o, ele exclamou que não tinha tempo para ele agora, e que ele simplesmente não era capaz de lhe causar qualquer dano. Ele disse que talvez não fosse capaz, mas poderia arranjar as circunstâncias para lhe causar dano. Ele correu e empurrou-o pelas costas com seu escudo com toda a força, fazendo-o cair do penhasco, e exclamou: "Ele decidiu jogá-lo direto no esgoto?" Ele estendeu a mão, tentando agarrar-se a ela, e MC perguntou: "Não é irônico? O melhor dos melhores acabou no fundo. Pelo menos ele vai entender como é." Ele balançou a espada, impedindo-o de se segurar, e ele olhou para ele com medo, depois caiu na fossa do esgoto. Ele estava extremamente indignado por ele ter ousado fazer tal coisa com ele e Mewtwo, apontando o cajado da absurdidade para ele. Disse que ainda não tinha terminado com ele. Oyama levantou as mãos e pediu para ele parar. Ele desistiu. Depois disso, eles se sentaram no teto do caminhão para conversar. Enquanto Oyama torcia suas roupas e o gnomo o ajudava a secar, ele disse que, devido à sua pouca sorte, frequentemente encontrava algo assim. Ele supôs que isso poderia acontecer no duelo deles também, mas não esperava uma derrota tão completa. Esta é a primeira vez que tantas desgraças aconteceram a ele de uma só vez. Ele sorriu e observou que todas essas explosões são como aquele acidente que ele lembra. Certo, o MC confirmou isso e lembrou como o andar mais alto do prédio explodiu. E então, todos trouxeram comida e flores para este lugar para lembrar os mortos. Ele veio a este lugar, rezou e comeu toda essa comida. Surpreendentemente, as memórias dolorosas do passado foram úteis para sua vitória. Ele decidiu voltar ao assunto e perguntou ao herói se ele poderia provar que era capaz de impedir que o passado se repetisse. Ele bateu palmas alegremente e disse que já tinha provado mais do que isso. Depois disso, ele saltou do caminhão e disse que deixaria ela com ele por mais um tempo. Yukito olhou confuso e ele, dando de ombros, comentou que o vazio logo se desfaria e teria que lidar com as consequências. Precisaria voltar ao hospital e enfrentar a marca do desastre. MC não entendeu nada do que ele estava falando e perguntou: "Que maldição?" Oyama ficou surpreso com a pergunta e disse que essa era a razão da tragédia naquele hospital. Como ele não sabia disso, se veio do futuro. Yukito pulou até ele e disse que era a primeira vez que ouvia sobre isso. Ele disse com um sorriso que essa não era uma piada engraçada. Ele disse com uma expressão séria que realmente não entendia do que ele estava falando. Ele ficou ainda mais surpreso com isso e perguntou em voz alta: ele realmente não sabia sobre esse desastre? Ele não se lembrava dos incêndios e das estradas destruídas? Ele disse com um olhar confuso que passou toda a sua vida passada nas masmorras. Ele cruzou os braços com uma expressão séria e disse que isso significava que ele não se lembrava de tudo da sua vida passada. Nesse caso, ele não sabia como resistir à maldição. Ele disse que não fazia ideia. Ele disse que não tinha tempo para explicar tudo para ele de qualquer forma. O nada iria diminuir muito em breve. Ele deveria ir ao necrotério, que fica no porão do hospital. Quando ele chegar lá, entenderá tudo. Ele olhou para ele com desconfiança e perguntou por que deveria ouvi-lo. Ele começou a aquecer as mãos e disse que tentará chegar a tempo e descobrir por si mesmo. Mas se nada for feito, muitas pessoas morrerão. Imediatamente depois disso, ele saiu muito rapidamente, e o protagonista pediu para ele parar. Ele disse com um olhar ligeiramente insatisfeito que não entendia o que estava acontecendo, mas era melhor voltar para o hospital. Ele usou sua pulseira e se teleportou. No hospital, o médico disse que a única coisa que poderia recomendar era que fizessem exames regulares. Yukito concordou, agradeceu e disse que seguiria suas recomendações. Ele assentiu e olhou para eles com uma expressão ligeiramente preocupada. Ele pensou que não tinha tempo para explicar, já que ele mesmo não entendia completamente o que poderia acontecer. Ele saiu do escritório e pensou que a única coisa que sabia era que eles não podiam ficar no hospital. Ele deveria tirá-los daqui rapidamente. Nozomi disse com uma expressão feliz, que estava tão nervosa que queria comer. A mamãe perguntou com um pequeno sorriso se eles poderiam parar em um café no caminho para casa. Ele recusou e disse que para tal ocasião, ele mesmo prepararia o jantar para eles. Eles ficaram surpresos por isso e perguntaram se ele iria cozinhar. Era tão raro, ele perguntou com um sorriso que só tinha um pedido. Poderiam ir à loja e comprar tudo para o jantar? Ela perguntou se ele queria mimá-los. Como poderiam recusar a ele? Ela disse com um sorriso que, se a mamãe não se importasse, então ela também não se importava.
Quando eles saíram, ele se virou e pensou que agora era hora de verificar o necrotério. Ele foi ao banheiro masculino, onde ele colocou sua capa e pensou que era o saque por derrotar Kitu. Ele a vestiu para evitar encontrar todos os tipos de monstros fracos. Ele não achava que precisaria dela para tal ocasião. No entanto, de alguma forma, ele não quer verificar a veracidade das palavras do herói. Quando saiu do banheiro, o rapaz se assustou e pensou que havia um fantasma ali. MC entrou no elevador e pensou que nunca tinha ouvido falar da maldição do desastre. Ele disse que quando chegasse ao necrotério, entenderia tudo. Desceu para o andar certo e achou que estava muito quieto ali. Deve haver algo aqui que causaria o desastre. Primeiro, ele verificaria se havia alguém vivo no andar. Ele tirou sua espada, olhou para o radar, mas não havia ninguém por perto. Caminhou um pouco mais, encontrou o necrotério e olhou para dentro. Ele foi mais longe e disse que havia uma alta probabilidade de que ele também acabasse entre eles um dia. Ele se virou e pensou que no final não encontrou nada. Talvez ele tenha decidido brincar com ele. Naquele momento, ele ouviu um som alto que veio de perto dele. Muitas dessas pessoas começaram a se levantar de suas camas e caminharem em direção a ele. Ele levantou a espada com um pequeno sorriso e disse que tudo realmente ficou claro. Ele cobriu o rosto com a manga e pensou, isso é seriamente um zumbi? Normalmente, os aventureiros mais fortes desafiam o andar com os mortos-vivos. Ele olhou para isso e pensou que não era algum tipo de vírus zumbi, mas provavelmente os efeitos de uma maldição. Se um aventureiro fosse amaldiçoado antes da morte e não fosse enterrado após um certo período de tempo, ele se tornaria um zumbi. A maldição também pode se espalhar para cadáveres próximos. Em suas vidas passadas, as almas dos mortos estavam repletas de poder sagrado, mas na vida atual, tal método ainda não foi dominado. É bom que a maldição não se espalhe para os vivos, a menos que sejam mordidos por zumbis. Então é preciso ter muito cuidado. Ele continuou a matar monstros e colocou camas de forma a bloquear a passagem deles. Ele achou que conseguiu reduzir um pouco o número deles. Ele olhou para o emblema em um dos zumbis e pensou que ele deve ter sido um aventureiro famoso em vida. No entanto, no final, ele se tornou um morto-vivo. Ele ouviu sons atrás dele, virou-se e perguntou: alguém está tentando entrar? Havia 2 zumbis. Ele se virou abruptamente e pensou que isso seria fácil. Ele matou um zumbi, balançou a espada e estava prestes a atacar, mas parou. Ele olhou para o radar e pensou que ela estava marcada como um alvo neutro. Então ela ainda não foi convertida? A garota olhou para ele com lágrimas nos olhos e pediu ajuda em voz alta. Ele ficou surpreso com o que ouviu e perguntou: ela ainda está viva? Ela deve ser uma funcionária da funerária que veio buscar os corpos. Ele pensou que, por mais que tentasse, não poderia transformar um zumbi de volta em humano. No entanto, se ela foi mordida recentemente, então havia uma chance de escapar. Porém, ele não tinha as ferramentas necessárias para ajudar. Além disso, a barricada não aguentaria por muito tempo. Deixá-la morrer seria a decisão mais lógica, e ele deveria se concentrar em eliminar a ameaça principal. Ele abriu seu inventário e disse que não queria ser um herói, que era movido apenas pela eficiência. O sistema notificou que a pulseira de variabilidade estava sendo usada. Ele pensou que todas as ferramentas químicas seriam necessárias para curá-la. Tudo o que faltava era o sangue de quem beberia a poção. Ele voltou após comprar o restante e pensou que estava se esforçando demais. Segurou a mão dela, fez um pequeno arranhão no dedo e pingou uma gota no frasco. Reuniu tudo o que precisava e disse que agora os ingredientes estavam completos. Então o sistema notificou que a produção do elixir sagrado de purificação estava começando. Aviso: sua proficiência em alquimia é insuficiente. A probabilidade de ativação é de 25%. Nenhuma habilidade de síntese avançada. A probabilidade de ativação é de 70%. Habilidades mágicas insuficientes. A qualidade de ativação disponível em termos percentuais: alta, 1%, média 2%, baixa 97%. A produção de purificação sagrada de alta qualidade está completa. Ele pegou o elixir e disse que ela deveria ser paciente por mais um pouco. Ele deu a ela este elixir para beber, e ela imediatamente se sentiu melhor. Ele suspirou aliviado e disse que isso era excelente. Ele a carregou para o lado e a sentou contra a parede. Ele pegou sua espada na mão e disse que agora era a hora de lidar com os zumbis. Ele ficou um pouco confuso também quando não os viu e perguntou onde eles estavam e por que estava tão quieto. Ele ficou muito surpreso quando percebeu que os zumbis estavam se reunindo em um lugar e estavam unidos por um líquido preto. O monstro terminou de se formar e soltou um grito muito alto. Ele atacou com seu tentáculo e espalhou suas barricadas. Yukito olhou para aquilo com uma expressão chocada e perguntou: o que diabos foi isso? Ele pensou que enquanto estava fora, a maldição havia se unido e se tornado mais forte. Será este o preço, por mostrar compaixão aos outros? Se o herói soubesse disso, ele riria na sua cara com todo o coração. Ele correu em direção ao monstro e disse que, no entanto, não se arrependeu do que fez por um segundo. O monstro tentou atacá-lo com um tentáculo, mas ele conseguiu desviar. Correndo perto o suficiente, ele golpeou com sua espada muito forte e cortou sua cabeça. Ele pensou que para matar um zumbi é preciso se livrar da cabeça. No entanto, depois disso, o monstro não morreu e atacou novamente com um tentáculo. Ele golpeou novamente e pensou que esse monstro tinha muitas cabeças. Ele desferiu 2 golpes rápidos com sua espada e cortou os tentáculos que o atacavam. Ele correu mais perto novamente. Golpeou com sua espada e pensou que, no entanto, as táticas ainda eram as mesmas. Ele continuou a atacar com sua espada e pensou que só precisava cortar as cabeças até não sobrar nenhuma. Ele cortou a última cabeça e disse que agora ele se transformaria em uma pilha de cadáveres. Inesperadamente para ele, o monstro começou a se transformar novamente e tinha uma nova cabeça. O monstro gritou alto e soltou vários tentáculos com os quais agarrou os corpos dos zumbis que estavam por perto.
Ele começou a engolir esses corpos, e o protagonista olhou para isso e perguntou: ele está se curando? Qualquer outro zumbi já teria se transformado em podridão. Ele olhou para o que estava acontecendo e pensou que entendeu uma coisa. Ele precisava ter tempo para cortar a última cabeça antes que ele tivesse tempo de restaurar as outras. Mas as habilidades do guerreiro são focadas em lutar cara a cara com o inimigo e ele não tem habilidade de combate à distância. Ele pode recorrer ao poder do cajado, mas então ele provavelmente destruirá o hospital. Talvez ganhar algum tempo e esperar pelo herói, mas eu não quero perder para esse loiro pomposo. De qualquer forma, não posso esperar até que ele chegue. O resto dos zumbis se aproximou deste monstro e entrou. Ele olhou para este enorme monstro e pensou que até lá, essa criatura cresceria para tamanhos inimagináveis. O monstro gritou alto e golpeou com seu tentáculo. O monstro continuou a atacar com seus tentáculos e destruiu as paredes do necrotério. Ele pensou com uma expressão séria que precisava lidar com isso sozinho. Se continuasse a comer os seus próprios, então muito em breve, ninguém seria capaz de detê-lo. No entanto, como ele deveria lutar contra isso? Ele precisava de algo que pudesse destruir todos os zumbis de uma vez. No entanto, não seria poderoso o suficiente para destruir todo o hospital. Ele ainda não tinha um em mãos. Ele se virou e olhou para as ferramentas alquímicas que havia comprado recentemente. Ele usou sua espada para cortar os tentáculos que voavam em sua direção, e pensou que um conjunto alquímico poderia ser usado para mais do que apenas fazer remédios. Ele se escondeu atrás da cama e o monstro a atacou. Ele olhou para o monstro com um sorriso e disse que se não tem algo, só precisa fazer. Ele olhou ao redor e pensou que em uma situação crítica, até mesmo um cano ou uma pedra poderiam ser uma arma útil para ele. O monstro golpeou com muita força com um tentáculo e cortou a cama atrás da qual ele estava escondido. Ele olhou para o monstro com um sorriso e disse que ele era tão impaciente. Ele colocou a placa de aço de volta no inventário e olhou para ela. Ele pegou seu escudo e disse que era um zumbi, então deveria ser um pouco mais lento e burro. Ele começou a correr e bloqueou ataques com tentáculos. Ele pegou um livro e encontrou uma receita para a pólvora negra. Ele leu os ingredientes necessários e se perguntou onde encontraria tudo isso no necrotério. Ele poderia usar a pulseira e se teletransportar para a loja, mas estava completamente sem energia. A pulseira estava rachando e ele pensou que a tinha usado sem parar o dia todo. E se ele criasse os ingredientes ele mesmo? Ele notou uma caixa de madeira e pensou que precisava de madeira comum primeiro. O sistema notificou que ele havia recebido madeira de cedro. Ele jogou no caldeirão e o sistema notificou que a criação de carvão havia começado. Aviso: a alquimia não pode ajudar a criar este ingrediente. A taxa de sucesso é de 25%. Não há habilidade mágica suficiente. A qualidade disponível de ativação em porcentagem alta, 2%, média 3%, baixa 95%. Produção de carvão de alta qualidade concluída. MC começou a olhar ao redor e pensou que restavam enxofre e nitrato de potássio. Ele jogou o frasco com a poção no monstro e se perguntou como fazer isso. Ele pegou o telefone e pensou que estava desorientado. Era hora de recorrer ao poder da internet. Ele encontrou a informação que precisava e pensou que precisava de fósforos. O incenso no incensário foi aceso por algo, certo? Ele olhou para a bolsa da garota que salvou e encontrou fósforos. Ele jogou no caldeirão e disse que tudo o que restava era extrair os componentes necessários. Ele conseguiu criar enxofre e nitrato de potássio e pensou que agora precisava criar pólvora negra. O sistema notificou que a produção de pólvora negra de alta qualidade estava completa. Usando as pernas do carrinho e a pólvora negra para criar balas de alta qualidade, ele pegou um caderno e começou a anotar algo com um pequeno sorriso. O monstro recobrou os sentidos depois que o efeito do elixir passou e gritou muito irritado. Ele olhou para esse monstro com um sorriso e perguntou qual era a arma mais eficaz contra zumbis. Ele abriu seu inventário e jogou a folha de papel com o desenho da arma no caldeirão. Ele jogou as pernas restantes do carrinho no caldeirão e o sistema notificou que a criação de uma nova receita estava começando. Aviso: devido à falta de habilidade de metalurgia, o que afetará negativamente a qualidade da coisa. Habilidades mágicas insuficientes. Disponibilidade de qualidade de ativação em porcentagem: alta 0,01%, média 0,99%, baixa 99%, fabricação de espingarda de cano cerrado de alta qualidade caseira concluída. Ele caminhou em direção a este monstro e disse que não queria profanar os corpos dos caçadores mortos, mas que não podia fazer nada. O sistema notificou que a classe dele não assume o uso de armas de fogo. A chance de explosão da arma aumentou em 30%. A precisão diminuiu em 30%. Ele disparou sua arma e o sistema notificou que o tiro foi dominado com sucesso. Ele acertou o monstro várias vezes, e cada um de seus tiros foi crítico. O monstro sofreu muito por causa disso, mas rapidamente começou a se recuperar. Ele atirou na cabeça do monstro novamente e disse que nem precisou pensar nisso. Ele continuou atirando sem parar, mas o monstro sobreviveu, e ele disse que era tão teimoso. No entanto, ele também era bastante persistente. O monstro caiu no chão, mas tentou se levantar, e o Quito continuou atirando até o sistema notificar que não havia mais balas. Ele pisou nesse monstro, e o sistema notificou que ele havia destruído a maldição do desastre. Ele foi o primeiro no mundo a destruir tal criatura. Ele recebeu o título de Santo Assassino. O dano contra os mortos-vivos foi aumentado em 30%. Ele fechou os olhos e disse que finalmente tinha acabado. Naquele momento, a garota que ele salvou recobrou os sentidos, e isso chamou sua atenção. Ele se virou para ela e disse que o remédio ainda funcionava. Ele estava muito feliz. Ele pensou em como iria explicar o fato de estar ali. Ele não era um funcionário do hospital.
estava coberto de sangue e tinha uma arma com ele. Guardou a arma em seu inventário e pensou que, se dissesse a verdade, ninguém acreditaria nele. Além disso, ele entrou em um lugar onde apenas funcionários do hospital têm permissão para entrar. Além disso, ele usou uma arma fora da masmorra. Primeiro, ele precisa vestir uma capa. Houve uma batida na porta e o homem disse em voz alta que deveriam ativar os localizadores e verificar se alguém está aqui. Ele colocou o capuz e pensou que alguém já havia chegado. As coisas estavam ruins. Suas habilidades de furtividade eram limitadas. Afinal, ele era da classe guerreiro e quase não tinha energia sobrando. Ele realmente esperava que isso o transportasse daqui uma última vez. Ele pressionou a pulseira e pensou que não estava funcionando. Nada estava indo tão bem quanto ele gostaria. Vários paladinos entraram no necrotério e trouxeram uma cadeira com uma garota sentada nela. Ele olhou para eles e pensou que a única coisa de que precisava eram clérigos. Um deles apontou a espada para ele e disse em voz alta à senhora Naomi que havia um homem suspeito ali. Ela olhou para a tela do telefone com uma expressão calma no rosto e perguntou: "Ele é um inimigo de Deus?" Ele disse em voz alta que não sabia disso, mas ele parecia suspeito. Ela jogou o telefone para ele e disse que ele deveria passar pela invasão por ela por enquanto. Ela desceu, juntou as mãos em oração e disse que o reino dos céus deveria trazer mais itens para seu servo, que ela não encontre destruição de doadores imorais. Ela abriu os olhos e olhou para ele com uma expressão séria. Ela se aproximou dele e perguntou com uma expressão calma: "Então, ele é um inimigo de Deus?" O protagonista tirou o capuz e ela recusou e disse que muito provavelmente ele foi quem matou aqueles rebeldes. No entanto, como ele sabia sobre isso, ela começou a examiná-lo de diferentes ângulos e disse que ele não parecia um funcionário do hospital. Ele sente os rebeldes melhor do que ela. E como é isso, né? Ele estava prestes a dizer algo, mas o Yama veio até eles e disse que sentiu o perigo iminente e o enviou para cá. Ela se curvou para ele e disse que este era o próprio mestre-herói. Ele piscou com um sorriso gentil e disse que tinha que lidar com os acidentes na cidade, não podendo estar presente aqui e ali. Então ele pediu ajuda a ele. Naomi olhou para ele e disse que é isso. Foi ele quem pediu isso a ele. Como ele conhece o próprio herói, ela não vê razão para suspeitar. Além disso, o karma dele é bem baixo. Ele ficou um pouco surpreso com isso e disse que era a primeira vez que ouvia falar de tal característica. Ela disse com um olhar presunçoso que é capaz de ver os pecados, boas e más ações das pessoas em valores numéricos. O Yama bateu palmas e disse que era de se esperar da noviça mais jovem da igreja. Ele olhou para ela e pensou que isso significa que ela tem uma habilidade rara que está ligada a um campo de atividade. Ela disse ao senhor herói que não vale a pena. Será que este jovem realmente participará da próxima batalha sagrada? Eles olharam para ele por alguns segundos, depois ela se virou para o herói e ele disse com um sorriso que, claro, é assim, ele será muito útil para ela. Ele limpará as paredes do templo das amarras do mal. Trazendo a graça de Deus, eles não prestaram atenção nele. E Naomi disse que, já que o próprio senhor herói o recomenda, ele irá com ela. Ela não se importa com quem estará a seu serviço, desde que traga benefícios. MC ficou irritado por causa disso e o perguntou se alguém nesta sala iria pedir sua opinião ou não. Ele se aproximou dele, riu com um sorriso e disse que ele era um brincalhão. Ele disse calmamente, com uma expressão séria, que precisavam se afastar e conversar. Eles se afastaram dos outros. Ele pediu desculpas e perguntou se poderia cuidar dela por ele. Parece que ele ouviu falar sobre a mudança de classe do templo, certo? Ele achou que a mudança de classe do templo era uma coisa útil para aventureiros. Se ele quiser desenvolver sua classe ou vice-versa, mudar seu templo, isso o ajudará com isso. O Yama disse que em sua vida passada, ele não conseguiu salvar o templo por causa do desastre incipiente. Por causa da queda do templo, os aventureiros ficaram mais fracos, enquanto a força do inimigo aumentou. Ele disse que já que sabe o que vai acontecer, deveria cuidar disso ele mesmo. Ele disse que adoraria, mas não pode. Ainda há muitas ameaças neste mundo que ele deve prevenir para o bem de um futuro pacífico. E o Kito olhou para ele com desagrado e perguntou: "O que isso tem a ver com ele?" Ele estalou os dedos e disse que ele deveria pensar nisso a longo prazo. Ao contatar a igreja, ele poderá ir mais fundo nas masmorras, com teletransporte instantâneo entre os andares e barreiras poderosas. Ele pensou sobre isso e achou que a igreja monopolizou todos que podem usar magia de cura e suporte. Eles podem criar barreiras poderosas em certas áreas e mover aventureiros com magia de teletransporte entre os andares. Ele ainda concordou, e o Yama perguntou com uma expressão surpresa. Ele realmente concordou? Ele se aproximou dele, agarrou a borda de sua capa e disse que em troca, ele deve jurar que não tocará em sua família. Ele concordou e disse que não pretende prejudicar aqueles que são úteis para este mundo. Ele o soltou e perguntou: "Então ele se livrará dele assim que não for mais útil para ele?" Ele disse que suas palavras soavam como se estivesse ameaçando-o. Na verdade, ele estava apenas pedindo uma pequena ajuda. Ele disse que, no entanto, ele deveria pelo menos dizer para o que estava se inscrevendo. Ele concordou e contou para ele sobre isso. Eles voltaram para Naomi, e ela perguntou se tinham terminado a conversa. O Yama concordou e disse que pediu desculpas pela espera. Ela disse que estava tudo bem. Eles ainda estavam limpando o lugar da sujeira. Ela apontou sua lança para o protagonista, e usou magia para limpar o sangue de suas roupas. Ela pulou em uma cadeira e disse que agora iriam ao templo mais próximo. Ele olhou para ela e perguntou por que estavam fazendo isso. Ela estendeu a mão para pegar o telefone e disse que era necessário para avaliar suas habilidades. Não havia sentido em contratar uma pessoa que não fosse sequer capaz de lutar. Os paladinos apontaram suas armas para ele, e ele imediatamente se virou. O Yama saiu da sala muito rapidamente, desejou-lhe sorte e disse que eles podem verificá-lo com segurança, e que é hora de ele ir. Ele pensou com uma expressão de desagrado que ele simplesmente o abandonou.
Ele disse com um olhar ligeiramente confuso que aparentemente não poderá almoçar hoje. Depois de algum tempo, chegaram ao templo e ele sacou sua espada. Naomi bateu palmas e disse: "Então eles podem começar. Seu oponente será um subordinado médio. Ele está em torno do nível 40. Seu oponente sacou a espada e ele pensou que o nível dele é ligeiramente superior ao seu. Ela anunciou o início da luta, e eles imediatamente correram um em direção ao outro. Ela começou a comer crosta de pão, e assistiu a isso. Eles cruzaram espadas, e MC pensou que, por alguma razão, ele golpeia com a espada de forma bastante fraca. Os guerreiros da igreja, é claro, estão mais focados em habilidades defensivas. No entanto, mesmo assim, com a diferença de níveis, parece que ele luta ainda pior do que ele. Ela terminou de comer e canalizou energia em seu cajado e disse que estava bom. Agora ela mostraria a ele um vislumbre da graça de Deus. Ela lançou um feitiço, e com isso, a energia do guerreiro aumentou. Ele correu até ele muito rapidamente e começou a atacar. E ele bloqueou esses ataques com sua espada e pensou que ele estava se movendo muito mais rápido e agressivamente agora. Ela lançou um buff nele. Os guerreiros da igreja já têm alta resistência e defesa. No entanto, com aumentos de força, ele não seria capaz de suportar uma luta prolongada. Sua atenção foi atraída para a luva do cavaleiro, e ele pensou que sua armadura era muito frágil. Ele desviou do ataque do oponente e pegou seu escudo, e pensou que seria um pecado não usá-lo. Ele tirou algumas escórias de metal e pensou que esse lixo parecia funcionar. Enquanto estava distraído, seu oponente pulou alto no ar, canalizou energia em sua arma e usou a habilidade Martelo Sagrado. Ele canalizou energia na coisa em sua mão, usou a habilidade Ferrão de Abelha e saltou em sua direção. Ele lançou a escória de metal com grande força, atingindo a manopla e quebrando parte da armadura. Ele golpeou com seu escudo, fazendo o paladino sentir grande dor nas mãos e soltar sua arma. Eles caíram no chão, mas ele pegou sua espada e a apontou para ele. Ele perguntou com um sorriso se deveria continuar. Naomi bateu palmas e disse que já era suficiente. Ele era bastante forte. Yukito entregou a espada ao paladino com o cabo voltado para ele, agradeceu a ela e pensou que não era que ele fosse forte. Eles apenas confiavam demais em buffs. Ela pegou o telefone e disse que se encontrariam mais tarde, e que ele podia ir agora. Ele se virou, concordou e se despediu dela. Depois de um tempo, ele voltou para casa e cozinhou para sua família. Ele deu a sua irmã e mãe a comida bem feita, guardou a parte queimada para si e desejou-lhes um bom apetite, com um olhar confuso. Ela chamou Nozomi com um sorriso e perguntou se deveriam pelo menos tentar, afinal o irmão dela tinha se esforçado tanto por eles. Ela concordou com isso e desejou-lhe um bom apetite. Ele olhou para eles com um sorriso e pensou que sua mãe finalmente havia se recuperado. Ele conseguiu fazer o que não pôde em sua vida anterior. Eles têm dinheiro suficiente para que sua irmã possa aproveitar sua juventude. No entanto, não é um fato que o dia não chegará em que o herói não precisará mais dele, e ele quebrará sua palavra. Até esse dia, ele tem que se tornar mais forte do que ele. Ele começou a comer e ela perguntou ao irmão se não seria melhor ele não comer. Ele disse que o arroz queimado estava delicioso. Ele pensou que, no entanto, enquanto não fosse uma ameaça para ele, precisava resolver a situação no templo primeiro. Naomi olhou para as mensagens no fórum com uma expressão de desagrado no rosto e pensou que eram completamente incompreensíveis. Ela prega para pessoas que estão bastante distantes da fé, mas todos querem ver um sinal, um símbolo, e estão prontos para acreditar apenas quando veem o resultado com seus próprios olhos. Entregando-se às coisas mundanas, as pessoas apenas estragam seu karma. No gotcha, ela apertou o botão, mas ficou chateada com o que viu, bateu o telefone na mesa e disse em voz alta que amaldiçoava esse depósito de doações ganancioso. Houve uma batida na porta do escritório dela, e um paladino perguntou se podia entrar. Ela deu permissão. Vários paladinos entraram, e um deles disse que pedia desculpas por incomodá-la. Ela perguntou se havia algo errado. Ele se ajoelhou e disse que precisava discutir a próxima batalha sagrada com ela. Ela perguntou com um olhar ligeiramente confuso: o que há de errado com isso? Ele disse que eles eram categoricamente contra incluir um aventureiro em sua expedição. Afinal, ela mesma tinha visto o karma dele. Era perigoso demais para todos eles. Naomi pensou com uma expressão ligeiramente descontente que estavam falando sobre isso novamente. Para ser honesta, ela não se importava com isso. Tudo o que ela queria era aprofundar-se em sua fé e purificar seu coração. No entanto, pertencer ao templo inevitavelmente inclui confrontos dentro dele. O paladino disse que ela mesma sabia que a participação de aventureiros não levava nada de bom. Ela colocou seu monóculo com uma expressão calma e disse que era assim. O templo estudou cuidadosamente tais situações e chegou à conclusão geral de que grupos com alta reputação têm uma chance muito maior de sobrevivência. Portanto, o templo introduziu um parâmetro oculto, avaliando o karma. A força dos inimigos do deus agora depende disso. A paladina concordou e disse que, portanto, apenas eles, os servos do deus com alto karma, têm o direito de lutar. Ela disse que, no entanto, notaria que o próprio herói os havia avisado que confiar apenas no karma. Ela não teve tempo de terminar porque ele bateu a mão na mesa e disse que, mesmo que o karma fosse pouco confiável, ela tinha que encarar a verdade. Aqueles aventureiros dissolutos, e eles, os servos de Deus, levando uma vida justa, quem deles era mais digno de trazer paz a este mundo? Ele estendeu os documentos e disse que entre aqueles aventureiros havia atores, criminosos. Ela disse com um pequeno sorriso que havia alguma verdade nas palavras deles. No entanto, ela já tinha dado sua palavra de que aceitaria o aventureiro em seu serviço, e não pretendia voltar atrás. Ele perguntou, no entanto, ela não tinha dado sua palavra para lutar juntos, certo? Ela suspirou e disse que o entendia. Já que insistiram tanto, os aventureiros não participariam da batalha sagrada. Ela fará tudo o possível para libertar o templo das garras do mal e do vício. Todos se ajoelharam, e ele disse que estavam gratos a ela.
Eles saíram do escritório, e ele disse com um olhar alegre que a senhora ouviu seus apelos. Eles pensaram que uma criança que não está interessada em política pode ser facilmente enganada. As crianças são muito fáceis de manipular. Disseram que isso é como convém a um santo. Eles mesmos devem proteger os inocentes dos inimigos de Deus. Eles pensaram que não podem permitir que o herói seja exaltado ainda mais. É necessário obter mais subsídios do templo. Todos levantaram as mãos e disseram que devem servir ao Senhor hoje também. Depois de algum tempo, o protagonista estava do lado de fora, olhando para o telefone, e pensou que antes mesmo de piscar, o dia da batalha sagrada havia chegado. Ele nunca se encontrou com essa garota para discutir a estratégia. Naomi escreveu para ele que seus subordinados explicariam tudo no dia da batalha. Ele escreveu que, no entanto, seria melhor para eles, os outros aventureiros, conhecerem seus planos com antecedência. Ele assinou o documento e pensou que foi nomeado o líder dos aventureiros. Ele era meio responsável por todos. Ele se teleportou e o sistema notificou que este era o calabouço de Tóquio, o primeiro andar da marca indelével. Eles se encontraram. Ele acenou com a mão e a cumprimentou. Ela se virou para ele, fez uma reverência e desejou-lhe bom dia. Sua atenção foi atraída para os paladinos que estavam atrás dela, olhando para ele em silêncio. Ele pensou que, por alguma razão, tinha um mau pressentimento. Depois de algum tempo, ele se encontrou com os aventureiros, pediu desculpas e disse que eles provavelmente estavam chateados porque um estranho se tornou o líder. Ele pensou que todos os aventureiros locais estavam trabalhando para o templo há muitos dias, ao contrário dele. Eles reagiram calmamente a isso e disseram que ele não deveria se preocupar tanto porque foi escolhido pelo próprio herói. Isso mesmo. Ela está tão grata ao senhor herói. Isso chamou a atenção dele e ele perguntou o que ela queria dizer. O cara disse que, se não fosse por ele, todos estariam apodrecendo em uma cela de prisão há muito tempo. MC pensou, com uma expressão calma, que esse cara loiro pomposo se mostra todos os dias como um herói modelo. Na verdade, ele joga todo o trabalho sujo nele. Naomi levantou sua lança e disse que já que todos estão reunidos para começar sua missão sagrada, eles estão indo para o templo no 30º andar. Eles chegaram ao templo no 1º andar, e ele pensou que a igreja construiu templos em cada nível da masmorra, e isso é considerado uma zona segura. Lá eles podem oferecer todos os tipos de serviços que geralmente custam muitas doações. No 1º andar, o templo está em ruínas, o que não é surpreendente. Afinal, quem poderia precisar de seus serviços no início da jornada? Eles estavam em um círculo mágico. A freira leu um feitiço e eles foram teleportados. Eles saíram do templo e o sistema anunciou que este era o 30º andar da masmorra de Tóquio, a noite polar sem fim. Ele pensou com uma expressão calma que este era o andar iluminado pela luz tênue da aurora boreal. Havia quase nenhum monstro, poucos recursos, e, estranhamente, não havia nem mesmo um chefe, então eles poderiam seguir para o próximo andar imediatamente. Nesse momento, os aventureiros ignoraram a existência do 30º andar. Eles pararam em frente ao templo, envolto em energia escura, e ele perguntou qual era o plano deles para tomar o templo. Naomi apontou o dedo e disse que a tarefa deles era derrotar todos os monstros que haviam se instalado dentro das paredes sagradas. Os aventureiros ficariam aqui até que o ataque terminasse. Eles ficaram surpresos com o que ouviram, e ele perguntou o que isso significava. O paladino disse que não deveriam levar isso a sério. No entanto, devido ao karma deles, lutar contra os demônios seria perigoso para todos. Eles deveriam deixar que eles mesmos lidassem com isso. E o Kitu pensou com uma expressão de desagrado que o herói não o avisou sobre isso. Oyama tinha dito anteriormente que o karma era um dos indicadores mais pouco confiáveis. Havia muitas brechas para diminuir seu karma, que eram usadas por todos os tipos de hipócritas que se estabeleceram no templo. Essas mesmas pessoas estavam manipulando isso para seus propósitos sujos. Ele disse com um sorriso que deveria matá-los e acabar com isso. Ele disse que se muitas pessoas do templo morressem de uma vez, haveria uma grande comoção. Ele perguntou, foi realmente tão ruim assim? Atualmente, ele disse, eles aventureiros tinham suas obrigações com a guilda. Eles não podiam cumprir seu dever de forma descuidada. Prejudicaria a própria reputação deles. Os paladinos apontaram para ela com as mãos e disseram que podiam confiar na sua senhora. Ela informaria à guilda que eles cumpriram seu dever 100% e receberiam a recompensa prometida. No entanto, se alguém for contra este arranjo, eles não estão impedindo ninguém. Ele pegou o documento dele e disse com um sorriso que era muito generoso, da parte do templo pagar o valor total por um trabalho que nem sequer foi feito. Ele escondeu seu descontentamento por trás desse sorriso, e pensou que no final, os aventureiros eram apenas reforços. Eles não tinham voz nesta questão. Os paladinos chamaram a senhora e disseram que deviam começar uma batalha sagrada. Eles precisavam combinar suas forças para derrotar o inimigo de Deus. Ela se virou com uma expressão incerta e disse que tinham que ir. Eles entraram no templo, e os aventureiros confusos perguntaram o que deveriam fazer agora. O que há para pensar? Pode-se dizer que eles fizeram seu trabalho. No entanto, é certo ser pago por nada. O protagonista pensou que conhecia o futuro e que o grupo deles morreria. No entanto, ele não podia pedir aos aventureiros que o salvassem. Ele olhou para cima com uma expressão desagradada e se perguntou o que deveria fazer. Ao mesmo tempo, Naomi e seu grupo entraram no templo, onde viram muitos monstros perto da estátua. Eles caminharam mais adiante, e ela se perguntou se os monstros estavam atacando-os. Eles mal os encontraram neste andar. Será possível? Ela não teve tempo de terminar seu pensamento porque 2 paladinos correram em direção a eles. E disseram que os monstros ainda não tinham prestado atenção neles, e estavam de costas. Eles precisavam matá-los antes que se virassem. Estavam prestes a dizer algo mais, mas de repente a boca da estátua se abriu, e uma energia escura era visível de lá. Asas de energia escura apareceram nas costas da estátua, o que surpreendeu muitos paladinos. Eles olharam para isso e perguntaram em voz alta por que o inimigo de Deus havia aparecido ali. Eles, como servos de Deus com uma alma pura, não deveriam ter encontrado o mal.
Poderia realmente haver uma pessoa com baixo karma entre eles? Eles começaram a se preocupar e pensaram que ele estava gastando o dinheiro da empresa, então isso não contava. O dinheiro é mau, mas quando é dado a ele como presente, não há com o que se preocupar. A fornicação é um pecado, mas o divórcio e o novo casamento são normais. Se o santo descobrir sua verdadeira natureza, ele está acabado. Os outros também provavelmente não manterão a fé, então um pequeno pecado não estragará qualquer coisa inesperada para eles. Naomi disse que isso significava que o mestre herói estava certo afinal. Os monstros se voltaram para eles e ela disse que deixariam a busca pelo culpado para depois. Eles precisavam se concentrar no inimigo à frente deles. Eles concordaram e disseram que a senhora estava certa. Enquanto a senhora estivesse do lado deles, eles não tinham medo de ninguém. Ela canalizou energia em sua lança e lançou um buff nos paladinos que começaram a lutar. Um dos monstros começou a atacá-los com bolas de fogo, o que os surpreendeu muito. Eles disseram em voz alta que esses eram monstros incomuns. Eram muito diferentes daqueles que tinham encontrado antes. Ela continuou a usar magia com uma expressão séria, e disse que não deveriam se precipitar em conclusões. Eram todos monstros que habitavam o 30º andar. Eles, os que chegaram ao 40º andar, seriam capazes de derrotá-los. Ela começou a curar os paladinos, e eles disseram em voz alta que ela estava certa. Eles eram muito mais fortes do que eles. Eles correram para atacar e começaram a atacar os monstros. A estátua continuava a emitir energia escura, fazendo com que os monstros ficassem mais fortes. Eles ficaram surpresos com o que aconteceu e disseram em voz alta que algo os estava fortalecendo. Ele nunca tinha visto nada assim antes. Naomi pensou com um olhar preocupado que, a cada aventureiro que salvava, sua essência divina ficava mais forte e seu poder crescia. É realmente verdade que as pessoas não são as únicas que ganham novas habilidades ao subir de nível? Os monstros fortalecidos rapidamente correram em direção a eles. Os paladinos não conseguiram revidar, e os monstros começaram a derrotá-los um por um. Ela cerrou os dentes com um olhar muito preocupado, continuou a usar a magia, e pensou que esses monstros pareciam estar fazendo tudo intencionalmente apenas para drenar sua mana. Os paladinos começaram a se preocupar, e perguntaram, eles definitivamente vão vencer? A estátua cresceu longos chifres. Ela percebeu isso e se perguntou, está ficando mais forte por causa do medo e da dúvida? Ela fechou os olhos, tentou se acalmar, e disse que sem um sacrifício eles não podem vencer. Que este lugar se torne seu altar. Ela usa a magia da redenção. Eles devem abrir caminho até a estátua da deusa. Ela dará toda a sua força até a última gota de sangue. Todos os paladinos correram para atacar e disseram em voz alta que devem mostrar aos inimigos do Senhor o poder de sua fé. Eles tentaram lutar contra os monstros, mas alguns falharam e foram mortos. Os outros ficaram muito assustados ao ver os monstros malignos olhando para eles. Começaram a correr para a saída, gritando por ajuda e disseram que não queriam morrer. Ela se virou para eles e disse com um olhar de desagrado que deveriam voltar imediatamente à linha. Eles não a ouviram, tentaram abrir a porta do templo e disseram em voz alta que ela deveria calar a boca. Nenhum deus o salvará da morte. Naomi, com um olhar preocupado, pensou por que essas pessoas se afastaram de Deus tão facilmente, e ela está pronta para sacrificar sua vida. Ela abaixou a cabeça, com uma expressão triste, e pensou que, embora também não queira morrer em vão, ao mesmo tempo, MC estava do lado de fora, e pensou que não é bom em manipulação e persuasão. Talvez a simples honestidade funcione. Ele disse que, embora eles tenham realmente cumprido o pedido, ele ainda pede que ajudem a purificar o templo. Ele não tem tempo para voltar à guilda e criar um pedido de purificação, então eles podem considerar isso como um pedido pessoal. Os aventureiros disseram que, já que o herói o escolheu, dificilmente ele tentaria enganar alguém. No entanto, por que ele ajudaria esses ministros da igreja? Ele disse que pessoalmente não se importava, mas Sir Hero não foi à toa que o enviou para ajudá-los. Além disso, ele não quer deixar a pobre criança ingênua entre adultos vis. Os aventureiros disseram, com pequenos sorrisos, que o entendem. Desde que o herói o enviou aqui, eles ajudarão. Ela também não se importa com esses paladinos, mas quanto à garota, gostaria que ela estivesse segura. E ele ficou feliz que eles concordaram em ajudar e agradeceu por isso. Depois disso, todos caminharam juntos até as portas do templo. Ele olhou para trás e pensou que no final ninguém saiu. A popularidade do herói jogou a seu favor. Ele se virou e disse que esperava que todos estivessem prontos. Ele abre a porta. De repente, todos sentiram uma energia escura muito poderosa. Eles ativaram o radar e viram muitas criaturas hostis. Os aventureiros ficaram preocupados com isso e disseram que mesmo com a porta fechada, podiam sentir uma aura assassina flutuando lá dentro. Nenhuma quantia de dinheiro valia o risco. Vários aventureiros foram embora e pediram desculpas por isso. Yukito olhou para eles e pensou que metade deles tinha ido embora. No entanto, o resto ficaria. Ele não poderia culpá-los se decidissem partir. Afinal, se não fosse pelo medo pela vida de Nozomi, ele mesmo não tinha certeza se teria entrado. Os aventureiros o chamaram de líder e disseram que em momentos como este, um sorriso era especialmente importante. Você precisa criar uma atitude vencedora. Ele sorriu e disse que eles estavam certos. Ele abriu a porta e os paladinos caíram fugindo. Ele chutou um deles na cabeça, cumprimentou-os e perguntou: parece que estão tendo problemas aqui, certo? Naomi virou-se para eles, com uma expressão assustada ao ouvir isso. Ele disse com um sorriso que os perversos vieram em seu auxílio. O paladino que ele parou disse em voz alta que eles, pessoas com uma alma perversa, não podem ir mais longe. Caso contrário, esta divindade se tornará ainda mais forte. Ele não prestou atenção a isso. Caminhou mais e perguntou: então este é o inimigo deles? Aquela estátua? O paladino ficou irritado e perguntou em voz alta: por que todos vieram aqui? Ele foi condenado por roubo. Ela sequer se lembra qual era seu trabalho anterior. A protagonista ficou muito irritada por causa das palavras deles. E disse em voz alta a esses hipócritas que deveriam calar a boca. Se Deus abençoa apenas aqueles que vivem sem pecado. Então, por que ele fez do coletor de impostos um apóstolo? Porque Shinran pregou que os pecadores são os que serão salvos. Suas palavras elevaram o espírito de luta dos aventureiros.
E ele disse que agora eles mostrarão que uma pessoa pode recomeçar a qualquer momento. E qual é a verdadeira força dos aventureiros que seguem em frente cometendo erros repetidamente? Naomi olhou para eles com uma expressão preocupada no rosto e não percebeu o lobo que pulou em sua direção. Ele correu até ela muito rapidamente e matou o monstro com um golpe de sua espada. Ele pegou seu cajado e disse que deixariam a conversa para depois. Primeiro, eles precisavam sobreviver. Ele criou raios que usou para atacar vários monstros de uma vez. Ela bebeu uma poção para restaurar suas forças e disse que esses monstros eram muito mais fortes do que os do 40º andar. Eles não podiam ser derrotados com itens. Ele disse que isso significava que só poderiam enfrentá-los cara a cara. Ela começou a usar magia e disse com uma expressão séria que isso os fortaleceria. A energia dela envolveu os aventureiros, que rapidamente correram para atacar. Eles agiram juntos e atacaram o enorme monstro juntos. Ele lutou contra o resto dos monstros e pensou que ela estava fazendo um excelente trabalho de apoio. Se tudo tivesse corrido de acordo com o plano do herói, eles teriam facilmente limpado este lugar. Agora havia metade deles. Conseguiriam romper os restantes? Os paladinos fugiram, e ele disse que havia monstros demais. Ela tem alguma ideia de como derrotá-los? Naomi concordou com uma expressão séria, e disse que usaria expiação na estátua. Ele olhou para ela e pensou que era o único feitiço de batalha da classe da Donzela Sagrada. Convertia a força vital em energia mágica, e simplesmente apagava o inimigo da face da terra. No entanto, o preço para destruir um chefe deste nível seria definitivamente a morte. Ele perguntou se ela tinha certeza disso. Ela concordou com uma expressão séria, e disse que sempre esteve disposta a sacrificar sua vida para derrotar o mal. Ele aceitou a ideia dela, e disse em voz alta que, se continuassem a lutar contra eles um por um, não venceriam essa batalha. Eles precisavam abrir um caminho para Santa alcançar a estátua. Todos que permaneceram ficaram ao redor dela, e olharam para os monstros com expressões sérias. Os aventureiros correram para atacar os monstros que vinham em sua direção. Os aventureiros e os paladinos restantes lutaram juntos contra os monstros restantes. Naomi conseguiu chegar à estátua do monstro e parou em frente a ela. Ela agradeceu a eles e disse que poderia lidar com isso sozinha a partir de agora. Ela começou a concentrar sua energia e disse que era a flecha de Indra, o trovão do Senhor. Que sua carne se tornasse o sal da terra e o inimigo divino caísse. Ela não terminou o feitiço e olhou para suas mãos com uma expressão muito assustada no rosto. Ela estava tremendo de horror e viu sangue em suas mãos. Ela levantou a cabeça, com uma expressão muito assustada no rosto, e perguntou por que estava tremendo tanto. MC correu até ela e refletiu a energia sombria, com um golpe de sua espada. Ele perguntou, olhando a morte de frente, se ela sentia medo pela vida. Ela olhou para suas mãos trêmulas, com uma expressão muito assustada no rosto, e tentou dizer algo. Ele acariciou sua cabeça e disse que era normal ter medo da morte. Até Deus gritou em desespero antes de sua execução, com medo de se separar da vida. Isso realmente o destrói aos olhos dela? Ela começou a enxugar as lágrimas e disse que, no entanto, como uma santa, só poderia se sacrificar para derrotar o inimigo de Deus. Ela não podia fazer mais nada. Ela não teve tempo de terminar, porque ele disse que ela estava errada. Havia algo mais que só ela podia fazer. Ele olhou para ela com um sorriso e disse que ela deveria rezar. Uma virgem santa era obrigada a oferecer uma oração a Deus pela salvação. Não estava certo. Naomi olhou para ele com lágrimas nos olhos e pensou que todos os anos em que seguiu as escrituras, sua fé foi inabalável e sua vida, justa. No entanto, não é a verdadeira oração quando se enfrenta a injustiça? Ela simplesmente entrega tudo a Deus e implora por salvação. Ela se ajoelhou, continuou a chorar, começou a rezar e pensou que até aquele momento não sabia o que era uma oração verdadeira. Por causa de sua oração, a estátua parou de emitir energia escura. Ela olhou para a estátua com uma expressão vazia e ele disse com um sorriso que ela tinha feito um ótimo trabalho. Ele ficou em frente à estátua e pensou que duas coisas eram necessárias para mudar de trabalho: a oração da sacerdotisa e o altar consagrado. Em circunstâncias normais, um aventureiro não poderia mudar de profissão no meio de uma batalha. Além disso, quando o altar sagrado estava sob o controle do inimigo, ele pensou com um pequeno sorriso que era uma exceção à regra. No entanto, o sistema notificou que a mudança de profissão foi ativada. Análise da afiliação do altar. Análise concluída. O altar estava sob controle humano. Ele deve escolher um trabalho. Berserker. O ataque é a melhor defesa. Condição: matar um inimigo que é muito mais forte do que ele. Habilidades: Gigante Solitário, Paladino de dupla morte. Aquele que prova névoa e colhe ouvidos venenosos. Condição: Karma é maior que 200. O valor atual é 280. O limite foi atingido. Prove-se em batalhas com os mortos-vivos. O título de assassino sagrado está disponível. Bobo da corte. Tragédia de longe. É uma comédia. Condição não encontrada. Naomi perguntou com uma expressão feliz. É uma mudança de profissão? Foi ativada mesmo no tempo capturado? Ele olhou para o rosto feliz dela com um pequeno sorriso e disse que foi por causa da oração dela. Ela disse que a escolha era óbvia. Para servi-la, ele deveria escolher um paladino. Ela correu ao redor dele com um olhar feliz. E disse que paladinos têm magia de cura e têm a maior defesa. Além disso, poucas pessoas no templo podem se gabar de tal profissão. Ele ia escolher outra profissão, e disse que pede desculpas, mas ele realmente não quer estar ligado aos deuses, então ele escolherá esta. Ela ficou chocada com o que viu, e perguntou em voz alta o que ele fez. Uma forte energia o envolveu, e o sistema notificou que a mudança de profissão foi ativada. Sua aparência mudou, e o sistema notificou que Yukito mudou de profissão, e se tornou um bobo da corte. Ela olhou para ele com uma expressão confusa, e perguntou por quê. De todas as profissões disponíveis, ele escolheu a pior.
Ele pensou que, mesmo em sua vida passada, ninguém jamais havia escolhido essa profissão, porque todas as habilidades do bobo da corte eram baseadas em probabilidade e sorte. As pessoas que escolhiam essa profissão não conseguiam entender a essência e perdiam constantemente. Uma profissão cujo poder estava ligado à sorte, era isso que ele precisava. Ele disse que não podia deixar de ser fortalecido. Ela correu para seu cajado e disse que faria isso agora. Ela colocou um buff nele e ele pensou que, em primeiro lugar, o buff dava um bônus ao poder de ataque crítico. Em segundo lugar, seu título de assassino sagrado lhe dava um bônus de 30% no ataque contra os mortos-vivos. Ele balançou sua espada e pensou que, em terceiro lugar, ao ativar o golpe esmagador, havia um aumento do dano crítico. E, finalmente, o efeito da habilidade de Flash Cintilante. Ele ia terminar a estátua com o próximo ataque, e o sistema notificou que esta era uma habilidade com 50% de chance de que o próximo ataque causasse 10 vezes o dano. Com 50% de chance, todos os atributos são reduzidos a 1/10 de seus valores originais. Duração, 1 hora. Ele correu para a estátua que continuava a funcionar e balançou sua espada, cheia de energia poderosa. A criatura direcionou sua energia para ele, mas ele não prestou atenção. Ele atingiu a estátua com um golpe muito forte com sua espada e disse que tinha ouvido que a história lembra de escravos que se tornaram reis e de bobos que desafiaram os próprios deuses. Ele derrotou a estátua com esse golpe, e o aventureiro disse em voz alta com um sorriso zombie que isso foi excelente. O líder deles havia caído. Os outros olharam para os monstros e disseram que só precisavam acabar com os lacaios. Como o impulso da estátua havia se esgotado, eles derrotaram facilmente os monstros restantes. O aventureiro disse que a luta finalmente tinha acabado. Felizmente não houve baixas. Naomi olhou para o lado e viu uma luz brilhante nas janelas. Ele notou a notificação do sistema de que tinha derrotado o duplo de Baal. Ele recebeu um novo título, Matador de Deus das Trevas, e seu dano aos mortos-vivos foi aumentado em 50%. O dano máximo causado foi atualizado. O limite foi excedido e a habilidade de golpe esmagador evoluiu para esmagamento absoluto. Ela começou a chorar de alegria, e o sistema anunciou que o templo estava sob controle humano.